Equalivre apresenta Life Talks. Oi, pessoal. Sou a Carol Sommer, como vocês já devem me conhecer do primeiro episódio. Estamos aqui muito felizes no segundo episódio do nosso podcast, Live Talks com Equalivre. E hoje estou muito feliz porque não estarei sozinha aqui como host. Terei uma co-host aqui junto comigo. Prazer. Uma super parceira da marca, nutricionista, Amanda Guerra, apaixonada por saúde, qualidade de vida, equilíbrio. E ela vai estar aqui com a gente hoje conduzindo esse podcast. Super bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com a Equalivre, a marca que eu amo. Eu amo compartilhar saúde. Sou nutricionista, especialista em nutrição em genética, em epigenética e longevidade e saúde da mulher. E hoje vai ser um papo muito gostoso com uma convidada muito especial, né, Carol? Muito especial. Hoje a gente, então, vai falar um pouco diferente do que foi o primeiro. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho da mulher, da rotina da mulher, da vida da mulher, de diferentes facetas, diferentes atividades que ela tem no dia a dia, sem os filtros, né, que hoje a internet ou a nossa vida nos coloca, né, e que a gente tem que, às vezes, se adaptar. Então, hoje a gente trouxe uma pessoa que combina muito com com essa ideia de falar sobre autenticidade além dos filtros do Instagram, além dos filtros do YouTube. Uma super influenciadora, tá nesse meio de influência desde os 13 anos de idade, mãe, empreendedora, tem mais de 2 milhões de seguidores aí no Instagram. E pra gente é uma honra enorme estar com ela e batendo um papo aqui hoje, Mariana Sampaio. Oi! Prazer, Mari. Eu que estou super honrada, muito feliz de estar aqui batendo papo com vocês, duas mulheres super inteligentes. Acho que o nosso papo vai render bastante. Obrigada pelo convite. Eu amo ser parceira da Equalivre, uma marca que, assim, fluiu muito, a gente se identifica muito lá em casa, no escritório, virou parte da minha vida mesmo. Então, é uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada. Ai, que delícia. Prazer, delícia Ainda conversar mais com saber você. que ela gosta de Equalivre, mais legal ainda. Não, Nossa. gente, eu amo. Eu falo numa tranquilidade. Eu falo, eu tenho segurança de indicar, Sim. sabe? Como eu sei que os produtos realmente são muito tecnológicos, muito bem estudados. Eles são realmente, assim, pensando principalmente, acima de tudo, acho que na saúde, no bem-estar. Então, isso me dá muita tranquilidade e virou parte, assim, da nossa vida mesmo. Que legal, fico muito honrada. Antes da gente começar, só um recadinho para todo mundo, que isso é uma novidade. Aqui no canto direito da tela vai ter um QR Code, que a gente vai ter um cupomzinho de desconto para alguém que quiser comprar algum produto em nosso site, tá bom? Então é uma novidade que no outro a gente não tinha. Eu amei essa novidade. Arrasaram, pois é. Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Vamos. Ô Mari, você que está aí na internet há tanto tempo, né? Como que você vê, como que você consegue cuidar da sua autenticidade frente a tantos filtros, frente a tantas papéis e telas que você tem que exercer aí no mundo digital? Eu acho que como eu comecei muito nova, né, a gente estava falando, eu já nem sei mais quem a Mariana era antes de existir internet, esse trabalho. Eu acho que eu tinha 13, 14 anos. E essa construção, né, minha de adolescente, menina para adulta, ela foi acontecendo junto, né, com o meu trabalho, conforme ele foi crescendo, conforme a internet foi ganhando uma proporção, conforme isso também foi virando quase que a minha vida, né, 100%, e meu trabalho e tudo. Então, foi um processo de descoberta, né, na verdade, um processo de amadurecimento, onde em muitos momentos eu me questionei, né, quem eu era, o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de falar. E acho que é natural também, né, para uma menina ali de 13, 14, 15, 16 anos. Hoje eu tenho 28, então hoje eu já tenho muito mais clareza, assim, do que eu gosto de falar, sobre o que eu entendo mais, no que eu sou melhor, no que as pessoas gostam e esperam de mim. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, assim, quando eu falo sobre, sei lá, mais autenticidade, se alguém me pede um conselho sobre, como que eu faço na internet, enfim, para começar, ou sobre o que eu devo falar. E eu falo, cara, sobre o que você gosta ou sobre o que você sabe muito bem, ou os dois juntos. Ser original, né? É muito importante isso, né? Eu acho que quando a gente sabe o que... se a gente tem entendimento sobre aquilo, se é, sei lá, a sua área, e melhor ainda quando junta você amar aquilo, né? É o dom, né, Mari? Trazer o dom verdadeiro, né? E nesse processo todo eu comecei a entender que existem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, que eu não preciso fazer todas as coisas que as pessoas esperam que eu faça, né? Eu acho que, principalmente isso que a gente estava falando como mulher, acho que como ser humano, no geral, mas eu percebo que a mulher tem uma coisa dessa mais um pouco enraizada, que às vezes a gente tem a
em algum lugar, aquela pulguinha de que, assim, a gente precisa ser boa sempre. Eu tenho que, eu tenho que. Um pouco de culpa, né, que a mulher carrega, eu amo né? falar, ninguém tem que nada, Eu falo a mesma né? coisa, Ninguém tem que nada. E esse foi um processo, assim, onde fiz muita terapia, fui entendendo que, assim, eu não preciso ser boa em tudo, eu não preciso falar sobre tudo. As pessoas cobram muito e elas querem que você se posicione sobre algumas coisas que, às vezes, para ela é mais importante. E isso tem muito a ver, eu fui entendendo que tem muito a ver com a percepção de cada um, sabe? E as pessoas, elas... Cada coisa é importante diferente, né? As coisas que são... As coisas que são as mais importantes para você são diferentes das que são mais para mim. Então, eu fui filtrando, entendendo quais são as coisas mais importantes para mim como uma pessoa que me comunica. E com isso, eu fui criando a minha relação mesmo com as pessoas que me seguem, que é uma relação, eu acho que saudável. Eu consigo conduzir de forma que os meus limites sejam saudáveis também, onde eu fico confortável até onde eu vou, até onde eu exponho e sobre quais assuntos eu quero ou não falar. Eu falo sobre, principalmente, aquilo que eu tenho mais segurança e que eu sinta que eu possa agregar de alguma forma. E foi um processo. Conforme eu fui construindo a confiança das pessoas que me seguem, eu fui ganhando confiança em mim também. Então, hoje, eu acho que eu me livrei um pouco de algumas obrigações, assim, de que o que eu tenho que fazer, e sim o que eu quero fazer, o que eu posso. Também, né, Mari? O que eu posso entregar, qual é o meu melhor. A maturidade vai trazendo pra gente, né? Não é tudo que a gente tem que se posicionar, né? Ainda mais na internet, né? Que baixa um assunto polêmico, todo mundo, o que a Mariana pensa? Sim. Se não for um assunto do que tem a ver com o seu conteúdo, que tem a ver com a sua comunidade ali que você direciona, não tem que, né? Ou até um assunto que vai tratar. Agregar, né? Porque hoje eu acho que as pessoas estão carentes de informação de verdade, né? Acaba que as pessoas vão até divulgando muita fake news sem entender qual é a informação verdadeira daquilo, né? Então tem coisa que não cabe a nós comentarmos mesmo ali nas mídias, né? Uma pergunta que eu tenho pra você, Mari, é que te acompanhando no Instagram, eu vejo que você começou desde novinha, igual você já falou, né? A sua carreira, você foi amadurecendo junto com ela, passou pela adolescência, trabalhando, então toda aquela mudança que a mulher tem, né, de se descobrir mulher, as faixas, os níveis hormonais. Como que foi para você exatamente isso? Se descobrir na sua carreira, entender como que foi, como você iria se posicionar, como você gosta de trabalhar e como que você gosta de passar a sua verdade ao seu público. Eu acho que é mais ou menos fazendo um link com o que eu introduzi primeiro. Eu acho que foi realmente assim um processo. Uma coisa que foi super importante é que eu sempre tive assim minha família muito próxima. Então minha mãe que trabalha, eu às vezes olho ali porque minha mãe tá ali. Privilégio. Segurança, né? Ela trabalha junto comigo e sempre esteve, né? Porque o meu primeiro trabalho, eu era menor de idade, então ela meio que necessariamente, não obrigatoriamente precisava estar ali, porque a gente tinha outras pessoas acompanhando, mas ela sempre esteve. Então, eu sempre tive muito apoio, assim, tanto do meu pai, da minha mãe, no sentido também emocional, sabe? Que eu acho que é o mais importante. Às vezes a gente fala, meu pai me apoiou, sei lá, meu pai e minha mãe no sentido financeiro, mas eu acho que principalmente emocionalmente, sabe? Então, eu pude, durante esse processo também, respeitar algumas fases que eu tive. Enfim, quando a gente é mais jovem, tem fases que, sei lá, a gente quer sair, quer curtir mais e tá um pouco mais afastado. Enfim, já dei uma aprontada também, às vezes... Não ter tanta responsabilidade, né? Às vezes dava uma sumida das redes, queria curtir, viajar mais, mas eu sempre fui muito responsável, assim. Eu sempre entendi que isso era meu trabalho e eu levava sempre muito a sério. Isso desde os 13, você já tinha esse entendimento? Desde sempre. Olha que legal. Muito novinha, né? Essa é uma coisa que é meio, acho que minha mesmo. Sempre fui levava muito a sério. Assistindo teu Instagram, é que é muito natural seu, que é o dom seu de comunicar desde novinha mesmo, né? E eu fiquei imaginando, né, a responsabilidade que ela sempre teve, desde criança, adolescente, em transmitir uma mensagem legal, né? Como que filtra isso, né? De passar a sua verdade ali e de querer transmitir o que você mais gosta de transmitir para o seu público. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada, assim, em entender... Até onde eu posso ir em alguns aspectos. Então, eu comecei a entender que, por exemplo, tem algumas pautas, normalmente são as pautas mais sérias, que algumas eu
eu me sinto capaz, eu sinto que eu tenha vamos dizer, um know-how, um embasamento para eu poder defender alguma ideia ou falar sobre alguma coisa. Outras não. E eu entendi isso, né? Eu entendi que eu não preciso, então, né? E se aquilo for muito importante, então antes disso eu vou estudar, eu vou pesquisar, vou me aprofundar. É isso. Porque eu não vou abordar alguma coisa, ter alguma atitude, pura e simplesmente para suprir, assim, uma demanda que está surgindo em cima daquilo. Então, tem dias que, sei lá, eu quero falar sobre alguma coisa, eu fico 3, 4 dias, eu pesquiso, eu penso como eu vou falar e tal. Então, esse cuidado sempre foi naturalmente meu. Então, desde sempre, graças a Deus, nunca assim, acho que estive envolvida em nenhuma polêmica séria sobre alguma coisa que, sei lá, alguma opinião que eu tenha dado, alguma situação que tenha acontecido, porque eu acho que eu sempre entendi naturalmente isso muito como meu trabalho mesmo. E eu tento cada vez mais ter muito essa responsabilidade, acho que principalmente social, né? De que as coisas que a gente fala, elas têm impacto. Sim. E que eu, de dentro do meu lugar, que é super privilegiado, muitas circunstâncias que são positivas para mim, eu tenho que entender, né, eu tento entender um pouco como é o mundo de verdade, né? Então, quando a gente tenta sair um pouco do nosso lugar e entender um pouco mais ao redor, a gente vai entendendo que as nossas opiniões, elas são muito amplas, né? Que as pessoas têm visões muito amplas, então é muito difícil você defender uma coisa só, né? Porque eu sempre falo que experiência, ela é particular e assim, a visão de vida de cada um, ela vem de quais foram as experiências que você viveu, né? Vem muito da primeira infância, da sua experiência, né? Que você teve, do mundo que você vive hoje, das condições que você tem de um monte de coisa. Então, eu acho que essa sua postura, achei muito legal você falar. Primeiro que parece que você tem muita empatia, né? Você tenta sempre se colocar no lugar e entender a posição do outro. O quadro dela de ansiedade que você falou, né, no Instagram, eu achei fantástico, porque ela abordou o tema que a população na pandemia pôde olhar para ele de fato, porque eu acho que muitas pessoas já sofriam de ansiedade e depressão e não tinham tempo para olhar para isso, né? Sim. Você simplesmente abriu a câmera e começou a falar do assunto que era pertinente ali na tua rotina, né? E eu acho que você conseguiu colher muitas as pessoas e trazer essa verdade. Isso eu achei muito, muito natural. Isso que você falou também é uma coisa que eu achei legal, além da empatia, é a questão de você querer entender sobre o tema. Sim. Né? Você é uma influenciadora, que tem bastante gente que está ali e é fiel a você. Então, você já ter a clareza que tem um poder de influência, isso já é um passo muito importante. E o passo 2, que é querer se aprofundar, é muito legal. Né? Se as pessoas fizessem isso no dia a dia, em tudo que elas fazem, não só na rede social. Ia poupar né? muitas fake news. Ia poupar muita fake news, ia poupar muita discussão, muita discórdia. Né? Porque é isso, são diversas opiniões devido a várias histórias né? De vida, de situações que existem. Né? Não dá pra gente achar que todo mundo vai achar a mesma coisa que a gente, né? Isso foi um pouco que eu falei. Acho que teve a ver também com as circunstâncias de eu ter tido ali... Foi me dada, né, uma oportunidade que era de grande responsabilidade. Então, no primeiro momento, eu entendi que aquilo, além de uma oportunidade, era uma responsabilidade. Então, eu sempre fui conduzindo tudo. E isso, assim, eu acho que na maioria das vezes, para mim, é excelente. Mas eu levo, às vezes, tudo sério demais, sabe? Assim, então, tudo para mim é muito sério, sabe? Você falou uma palavra que para mim é muito forte aqui na empresa, né? Responsabilidade. Né? Eu falo que quando a gente tem uma empresa, que a gente tem várias famílias aqui que dependem da gente, né? Isso não é glamour, a meu ver. Isso, para mim, eu traduzo como responsabilidade. Responsabilidade do produto que a gente vai fazer, responsabilidade de fazer as coisas darem certo. Quando a gente vende saúde, né? Vende um suplemento alimentar, é muita responsabilidade. Então, não tem essa coisa que às vezes as pessoas veem, né? Eu vejo muito como você. Eu vejo com um tom da responsabilidade. Seja das famílias que trabalham aqui, seja da gente entregar um produto para a pessoa que não sabe o que está tomando. Totalmente. Mesma coisa você. Você falar de alguma coisa que um monte de gente vai ouvir, vai acreditar e vai seguir o que você falar. Então, isso exige responsabilidade. Mas eu acho que essa responsabilidade, ela foi fundamental, assim, na construção do meu caráter também. Com certeza. Né? Porque eu acho que nunca, assim, levar tudo a sério demais, ele tem um peso, né? Às vezes eu podia simplesmente, sabe, relaxar um pouco, não precisa ser tão assim. Mas eu acho que isso também faz com que... Como que eu posso dizer? Eu acho que isso faz com que realmente eu construa uma relação
com pessoas. É isso. Eu acho sabe? que é uma construção verdadeira. É. O seu Instagram, ele passa essa imagem pra gente, de uma pessoa verdadeira e próxima, né? Que fala do que vive. Isso é muito legal. E eu acho que isso vem também da sua carreira, da sua criação, mas de ter começado desde nova, né? Porque hoje em dia as pessoas, algumas viram influencers já mais velhas, né? E porque gostam de moda, porque gostam das câmeras. E às vezes não é tão natural como foi pra você. Né? E eu acho que você veio construindo isso. É igual, né? Tem cargos e cargos. A gente vira diretora, mas às vezes a gente constrói o caminho para chegar até lá. Sim. E esse know-how todo traz muito amadurecimento e responsabilidade, né? Então dá para perceber isso quando você se posicionou com a ansiedade, de ver a sua preocupação em abordar o tema, em incluir as pessoas, e falar a sua verdade, né? Quando você começou a provar as proteínas da Equalívio, o seu interesse na saúde, né? Em estar melhor. Então, assim, tudo isso é muito natural, muito verdadeiro, que vem de uma construção, né? E eu gosto de entender, igual quando a gente começou a trabalhar junto, eu fazia várias perguntas, assim, esse produto ele tem o quê? Qual é, sabe assim, qual a vantagem? O que significa isso daqui? E eu sempre sou muito de questionar, eu quero entender mesmo. E aí, aproveitando o gancho que a gente falou sobre essa minha fase de adolescente, ainda teve isso, né, junto com toda essa, enfim, responsabilidade, trabalhos e tal. Porque, assim, eu não vejo que aquilo foi um peso pra mim com 13, 14 anos. Eu vejo como foi uma super oportunidade. Só que se a gente analisa friamente, é um peso. Não um peso de ser ruim, mas era um peso de uma responsabilidade mesmo. Uma responsabilidade, uma expectativa, um compromisso, né? Sim, compromisso. Um trabalho. Então, eu vejo, assim, pra mim foi maravilhoso. Na época a gente se divertia. Eu nem sei se eu tinha o entendimento, assim, apesar de ser responsável, eu não sei se eu sabia o tanto que aquilo significava, né? Mas eu, sei lá, assim, a partir da 7ª, 8ª série, eu não fui na formatura de 8ª série, que eu tava trabalhando. Então, assim, esse meu processo de virar mulher, ele sempre foi, assim, muito cheio de responsabilidades. E também, durante esse período, com uns 15, 16 anos, também passei por algumas questões emocionais e mentais. E foi quando eu comecei com acompanhamento com a psiquiatra. E acho que tem a ver com toda os hormônios também que a gente está tendo ali naquele momento. Então, eu fazia acompanhamento. Sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Eu faço acompanhamento até hoje. Tive consulta com a minha psiquiatra essa semana. O que também eu, ao longo do processo, sabe, desmistifiquei totalmente isso para mim. Hoje eu tenho, assim... Eu tenho orgulho de dizer que eu faço terapia, assim, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu faço acompanhamento com psiquiatra, assim, isso pra mim é zero um peso, uma vergonha. Então, foi um processo que foi muito bem trabalhado. E, assim, hoje eu me sinto, assim, preparada às vezes, mesmo que eu não seja profissional. Eu sinto que eu tenho algumas experiências que podem acrescentar nesse sentido. E aí é quando, às vezes, eu me abro, mas sempre assim... quando eu achar que eu devo, se eu achar que eu devo, se surgir uma oportunidade. Eu acho que essa é uma vantagem de uma coisa que eu consegui construir comigo mesma, eu acho. Tem a ver, que acho que com o autoconhecimento que você está falando, que você já vivia há bastante tempo, e amadurecimento, né, Mari? Né? Eu também acho que eu me vejo muito assim. Primeiro que tudo que a gente vai fazendo de escolha na vida, né, que é o que você começou a falar lá de adolescente, eu vejo assim, tem o ônus e o bônus. Sim, super. Né? Quem acha que vai fazer escolhas na vida e que vai ter caminhos gloriosos e não vai ter nenhum ônus, sinto em falar, mas está levemente enganado. Né? Não existe esse caminho, essa ilusão que às vezes até o Instagram vende, mas ele não existe. Né? Então, a gente aprender a lidar com essa questão do autoconhecimento, com o amadurecimento, isso que você está falando, achei muito legal. Porque aí você olha para trás e fala, foi uma super oportunidade que eu tive. Foi. Né? Me trouxe algumas questões, né, mas que fazem parte da minha história. Né? E você contando agora, eu fiquei assim, achei legal, porque parece que você está honrando aquilo. Sim, de alguma forma. Sim. Né? E isso é muito legal. É basicamente isso. Aquilo foi uma oportunidade que eu falei, me foi dada, ela apareceu para mim, eu não busquei por aquilo. Então, foi um presente e veja, assim, para mim eu entendo que tudo que eu tenho hoje, assim, profissionalmente é através daquela escolha que eu também fiz. A gente pode ser vítima da oportunidade, né? Isso. Ou fazer da oportunidade realmente uma oportunidade, né? De crescer, amadurecer e assumir essa responsabilidade, né? Sim. Quando você estava falando, me veio muito sobre rede de apoio,
né? Eu falo muito no consultório com as mães, né, da importância de ter uma rede de apoio. Às vezes não precisa ser necessariamente a família. Pode ser o marido que ajude, né, ali na casa, para a mulher poder dedicar mais tempo a ela mesma ser saudável, né? E a rede de apoio, quando ela pode ser maior, ela traz a mulher mais no equilíbrio, né? A ela conseguir ter tempo para se olhar e se cuidar. Então, ter um psiquiatra, ter um terapeuta, né? Isso é uma rede de apoio para a saúde mental. Ter uma rotina de treino é uma rede de apoio para a gente conseguir se manter saudável. Ter sua mãe próxima é um privilégio, né? Isso também te traz segurança, te traz um direcionamento. Então, tudo isso que a gente pode ter de rede de apoio, a gente tem que trazer para a mulher e desmistificar isso, que a gente tem que ser sozinha, se virar e fazer super poderosa, né? Não existe. A Mari, né? As meninas dão conta de tudo. A gente tem ansiedade, a gente que lida com saúde o dia inteiro, que suplementa, né, Carol? Sim. A gente tem as nossas crises de ansiedade, tem insônia às vezes, né? Você, por mais que tenha uma rede super legal, tem as suas crises também. E é aí que se faz tão importante ter pessoas, né? Ali te apoiando e querendo amadurecer e melhorar os nossos próprios defeitos, né? É isso. Eu acho que essa questão de ter pessoas e apoio é uma das coisas que contribui muito para minha sanidade, assim, para eu poder ter meus momentos também. Então, hoje, uma coisa que eu trabalhei muito na terapia também foi, assim, assumir e ser firme, assim, com os compromissos que eu tenho que são importantes para mim mesma, né? Porque eu acho que, naturalmente, ao longo da vida, a gente vai focando nos compromissos de trabalho, da casa, da família e os meus, né? Exato. Então, isso é o que hoje me possibilita. Inclusive, é uma coisa que eu trabalhei na minha comunicação com a minha filha, filha, agora é a hora da mamãe. Perfeito. Isso é importante para a mamãe. Se priorizar, né, Mari? Porque quando eu brinco de potinhos no consultório, eu falo que quando o potinho da mulher, que a gente estava falando isso antes de começar a gravação, né? Que a mulher, quando ela tá bem, ela enche o potinho dela de amor. O que ela tá bem? Ela tem o tempo dela para treinar, ela tem um tempo de terapia. Cada um com suas prioridades. Mas cuidando do seu físico. É extremamente importante porque ele traz consequências hormonais pro cérebro, cuidado físico, né? Então, quando a mulher enche o potinho dela de amor, ela consegue distribuir no potinho da filha, do marido, da funcionária da casa, na empresa, mas quando o potinho dela tá vazio e ela fica tentando colocar algo nos outros potinhos, ela não tem o que dar, né? Então a mulher, quando ela aprender a se priorizar, ela vai ver que ela não é egoísta, na verdade ela tá pensando em todos. Ela bem, todos ficam para bem. você deixar o seu entorno bem, você primeiro tem que estar bem, né? Sim. A gente doente, seja de forma física, mental, não importa qual tipo de doença, a gente não consegue deixar nada bem, né? Totalmente. Mas assim, a gente sabe também que, como eu disse, é um privilégio, né? Então, poder ter essas pessoas. A gente sabe que muitas e muitas mulheres, muitas vezes são sozinhas, né? Não tem possibilidade de ter um momento, às vezes, de ir ao banheiro, gente. Isso é super, super real. Então, por isso eu falo que é, de fato, um super privilégio, mas eu acho que eu poder, assim, é uma realidade super diferente da minha, porque eu tenho todo esse apoio, mas eu acho que, às vezes, se eu pudesse dar um conselho, mesmo que seja uma coisa que não faz parte do meu dia a dia, eu acho que de repente, assim, trabalhar, eu digo, não o trabalho mesmo, literal, mas para tentar que seja assim. Então, sei lá, se for o momento que seu filho estiver na escola ou em alguma atividade, ou se eventualmente precisar, sei lá, deixar com alguém para cuidar, tentar gerenciar aquele mini tempo que te sobra, para pelo menos ter alguma coisa que seja para você, para o seu bem-estar, para a sua saúde. Para você, é isso. Eu sei que é difícil, porque o tempo ele voa, parece que quando o filho vai para a escola a gente fala, nossa, agora tenho várias horas. Passou 2 minutos, a criança voltou da escola, a gente não fez nada. É isso. Então, é uma coisa que pra gente falar é fácil, mas acho que se puder, sei lá, construir aos poucos, pensar, né, assim, organizando algum momento, né? Aos poucos, pelo menos ter alguma coisa pra você. Eu vejo muitas pessoas falando, nem que seja ir à igreja às vezes, né? Buscar alguma religião, alguma coisa no final de semana, um tempinho que se você não consegue deixar alguém com seu filho, mas com ele, de qualidade, brincar num parque, né? Tomar um sol, ir na igreja, trabalhar entender como nutrir esse lado afetivo dessa mulher, né? Isso é muito importante. Por mais que ela não tenha ali uma rotina que ela consiga organizar tudo isso, ela pensar numa forma que ela consiga
com todo mundo junto, também se beneficiar um pouco e se priorizar, né? Super. Isso é muito Ô, importante. Mari, tá vindo aqui na minha cabeça, já que a gente tá falando de tantas coisas juntas, né? A gente sabe que você é mãe da Luli, né? Sim. Então a gente vê ela sempre no Instagram, que todo mundo acha ela o máximo. A gente é apaixonado na Luli. Apaixonada Uma nela. figura, gente. Já queremos um bolo da Luli aqui na Equalive. Não, vamos a trazer a Lu pra super. cozinhar. Luísa ama fazer bolos Nós vamos fazer. e cozinhar. Você Tem vai- um vídeo no meu Instagram, a gente fazendo bolo. Vai uma ter que figura. prometer Opa. pra gente. Vou. Ô Mari, então como você se vê assim para conseguir equilibrar, né? Porque a gente sabe que a mulher, depois que ela é mãe, muita coisa muda, né? Em vários sentidos. Então, que dicas você daria para as meninas que estão te ouvindo, para as mulheres que estão te ouvindo, como equilibrar essa questão do trabalho, essa questão da empreendedora, da mãe, da esposa? Eu acho que são dias e dias. Não existem. Não é um processo que ele é fixo, vamos dizer assim. Ele vai mudando, né? Às vezes a gente tá num momento mais contente com a mãe o que eu tô conseguindo entregar para minha filha o tempo inteiro. Às vezes a gente tá um pouco mais frustrada com aquilo. Tem vezes que eu consigo entregar um pouquinho mais no trabalho e no dia seguinte eu consigo entregar um pouquinho mais como mãe. Então tem um dia no final de semana que eu preciso descansar e dormir um pouco mais, mas no outro dia eu vou conseguir compensar, mesmo que eu precise acordar mais cedo e dormir menos. Então eu acho que ir trabalhando esse dia após dia, sabe? Todos os dias me ajudam muito, porque eu fui entendendo que todos os dias eu entrego o meu melhor. Às vezes o meu melhor é pouco. Às vezes o meu melhor é Muito, bastante. é. Às vezes o meu melhor é no trabalho, às vezes o foi meu o que melhor é deu em naquele casa. dia, né? E eu fiz o que eu podia, era aquilo que eu podia. Então, é um processo bem difícil, ele é um desafio para mim, e acredito que sempre vai ser, mas lidar e gerenciar um pouco dessa culpa que a gente sente não só como mãe, mas acho que eu sinto, pelo menos em vários aspectos, parece que se eu passasse 24 horas de um dia trabalhando, no final eu ainda poderia falar, faltou isso aqui. Faltou. Sempre vai faltar. Então, eu trabalho bastante isso, assim, na terapia. Eu acho que eu evoluí bastante, mas ainda temos um caminho ali. E esse equilíbrio, ele vai acontecendo todos os dias, sabe? Eu tento não criar muitas regras, eu tento não ter muitos objetivos que sejam Padrões, muito... né? ou que sejam muito distantes do que eu consiga. Eu acho que às vezes a palavra não seria equilíbrio. Eu acho que a palavra, pelo que vocês estão falando, porque eu não sou mãe, mas eu acompanho muitas mães e tenho muitas mães no meu consultório, né? Eu acho que a palavra seria leveza, né? É aprender, porque equilibrar nunca a gente vai conseguir. Porque tem difícil. marido, tem trabalho, tem, né? Você tem 2 tipos de trabalhos, até mais tipos de, né, de funções ali dentro do seu trabalho. Tem uma criança pequena, tem os pais, que a gente também se culpa de não dar atenção. Então, eu acho que é lidar com leveza o dia, né? Hoje, nesse dia, eu sou capaz E o que a Mari de falou, entregar acho que isso. esse foi o meu melhor de hoje, nesse perfeito. aspecto, né? Eu fiz o que estava dentro do meu E eu acho que possível. quando se perde a culpa, você consegue até lidar com tudo isso com mais sabedoria, né? De saber falar, olha, eu não consigo ficar a tarde inteira brincando com você porque eu sou exausta do trabalho que eu tive, mas eu vou dar a atenção que eu consigo, vou descansar para amanhã compensar de outra forma. E se não der amanhã, tudo bem, eu não vou ser menos mãe, né? Não vou ser pior por isso. Eu acho que o segredo é a terapia e aprender a lidar com leveza e entender que tem pessoas que conseguem, às vezes, dar muito mais e pessoas que não, e isso não diminui nenhuma das duas, né? E sem comparar, né, eu acho, né, Mari? Isso. Porque a gente, mulher, tem muito essa questão da gente comparar. Não, mas a fulana dá Busca conta, na nossa, busca na escola, faz escola, vai na tudo. reunião da escola, e não sei o quê. E às vezes, putz, eu não consegui na reunião. Eu às vezes fico mal, tipo, não consegui numa reunião, né? Mas tá tudo bem, né? Ela também deve ter deixado de dar conta de outras coisas que eu não vi, Exato. que eu não tô sabendo. Certeza. E né? o momento Certeza. com a criança ali, né? Vocês sabem muito melhor do que eu disso, que a qualidade do tempo é muito mais importante do que o tempo, né? Todo Total. junto com a criança. certeza. Então, né? Essa é uma coisa que eu gravei um vídeo uma vez e eu falava assim, o que mais me faz parar um pouco, acho que parar a gente nunca vai conseguir, porque sempre vai existir, mesmo que você nem tenha consciência, mas de se comparar um pouco é conviver com pessoas diferentes. E você vai aprendendo e conhecendo pessoas que
cada um tem um lugar ali onde ele não consegue. Assim, às vezes a pessoa que você admira muito como mãe, talvez ela esteja frustrada como profissional. Outra área, Em com outro certeza. aspecto. Às vezes a pessoa que você acha, sei lá, a melhor profissional que você conhece, não tá feliz com o que ela tá entregando ou tendo do relacionamento amoroso com o exato. parceiro, por exemplo. Então, eu fui entendendo que, de novo, volta para aquilo, para o seu ponto de vista e a sua perspectiva de acordo com as suas experiências. Então, as coisas que para mim são um problema, talvez não sejam para você. Então, talvez eu não veja que você tem aquele problema, porque para você não é um problema, mas para mim é. Então, eu enxergo É aquilo. relativo, né? Então, e às vezes, para mim, uma coisa que eu jamais gostaria de viver ou de aceitar, vamos dizer assim, Pro pra outro você, tudo ok. bem. É leve. né? Exato. E aí, às vezes, algo que pra mim, eu talvez nem perceba que esteja acontecendo, nossa, olha só, alguma circunstância normal da minha vida, que pra mim é normal, talvez pra você olha e você fala, nossa, olha só aquilo que pra mim, assim, é a pior coisa que poderia ser. Então, conviver com pessoas, e aí você vai vendo que, assim, cada um tá se cobrando em algum lado, cada um tá conseguindo entregar um pouquinho mais aqui. Ninguém tá equilibrado, né, Mari? Em todas Exato, as áreas. ninguém. Não existe, Ninguém. né, Carol? E- Não tem como. E eu acho que é aprender um pouco, ter mais consciência, assim, do que aquele momento ali tá significando. Então, às vezes, eu chego em casa e, sei lá, vou dar uma esticada e eu falo, ai, cara, será que eu não tinha que estar brincando com a Luísa e tal? Daí eu falo, Vem o pensamentinho na cabeça. vem. Ele vem. E às vezes Não eu falo, saudável. ai, olha só, tudo bem, sabe? Agora eu preciso desses 10 minutos para eu conseguir brincar com mais disposição com ela daqui a pouco, Sim. É isso. sabe? E aí você vai... É muito do que a gente... De como a gente se vê, de como a gente E julga não aquela se situação, comparar, às né, vezes. gente? É isso, né? Não se comparar com o outro, porque você realmente não sabe o que o outro É. passa e o que é certo pro outro, o que é prioridade Comparar, pra você já ele começa ali. perdendo. Não, Exato. não existe. Você vai ganhar numa coisa, perder na outra e assim vai. Né? E eu falei, filho, quando a gente tá bem e bem resolvida com isso, é muito gostoso. É leve, Aí né? vem a tal da leveza. Por quê? Porque eles sentem tudo. Né? Eu falo assim, para filho, você não precisa falar. É. Né? Ele já percebe como você entrou em casa, como que você cumprimentou, como que você tá ali com ele. Então, você não precisa nem falar. Eu acho que... Desculpa te Imagina. interromper. Leveza é uma palavra até meio complicada da gente falar com filho, com maternidade, né? Porque na maioria dos tem, momentos não é. É punk. Não é. É punk. muitas coisas. Leve nem sempre. Agora, eu acho que onde eu consigo ter momentos leves é quando, assim, eu vejo o melhor de mim e o melhor dela, sabe? Quando a gente tá num momento que eu tô conseguindo ser a melhor mãe que eu consigo ser e ela tá sendo não é criança comportada, porque nem sempre isso é um sinal, não, né? exato, É. não significa que é uma pessoa melhor ou pior, uma criança Mas se melhor ou sentindo pior. amada, segura. Sim, você vê quando que ela tá ali. genuinamente feliz, à vontade, alegre, entregue ao momento, vivendo aquilo. Então, esses são os momentos pra mim que dão um gás. E aí sim eu falo, nossa, como é puro, né? Como é um sentimento leve nesses E Mari, momentos. como as crianças ensinam pra gente, né? Porque aqui a gente tá Demais. discutindo de coisas Demais. nossas, né? É. Mas a criança, eu falo, meu filho, pra mim, ele é quem mais me ensina sobre como levar a vida mais leve. Mas, que nem a gente estava É que falando tudo de é simples pra responsabilidade. eles, né? Que a gente gosta de responsabilidade e tal, eu também tenho essa mesma característica, né? E às vezes ele fala, mamãe, leva a vida mais leve. Aí eu falo, Jesus, né? Ele tem 10 anos, eu tenho 44, e ele tá tudo falando bem. isso pra mim. É. Mas porque as crianças têm essa coisa genuína que a Tem. gente vai perdendo com o tempo. Sim. Né? De viver o momento, e se deu certo, deu, e se não deu, também tá tudo bem. Né? E às vezes a Bonito de Luísa ver. fala, mamãe, mas tá tudo bem, né? Isso. Às vezes eu choro. E assim, uma coisa que o Thiago, Muito simples. meu marido, ele é uma pessoa, assim, uma das grandes vantagens que a gente tem como pai e mãe no nosso relacionamento é que ele é uma pessoa muito aberta assim, a avaliar e analisar situações sempre que são positivas para nós como família e para ele como pai também. Então, é uma pessoa super disponível, assim, porque ele também, eu acho que também tem a ver com a relação de confiança nesse sentido que a gente construiu, de ele acredita, ele confia em mim como mãe e eu nele como pai, enfim, a gente tem um bom alinhamento, assim, né? no sentido de educação. E aí, eu lembro que às vezes ele ficava meio receoso de, sei lá, a Luísa me ver chorar e tudo mais. E
eu falei pra ele, não, sabe, assim, tá tudo bem ela me ver chorar, porque isso mostra pra ela que quando ela chora também tá tudo certo, certo. entende? Que é um... É mostrar a vulnerabilidade um pouquinho, né? Da gente se permitir Porque não estar bem também. eu sou mãe, então eu não posso estar triste, eu tenho que estar forte sempre. E eu gosto de ser, às vezes, clara com ela. Claro que ela não precisa participar da complexidade dos meus problemas. Mas a mamãe tá triste. Filha, Exatamente. simples, a mamãe tá triste. Às Tem vezes dias que você são fica. tristes, Sim, né? Isso Tem é um dias- momentos Até tristes. para a própria criança se acolher, né? De entender que a emoção é natural, né? O estar vulnerável dentro de casa é saudável. né? E é ali onde eu posso ser eu, assim como Exato. ela pode ser ela. E é fofo, porque às vezes, enfim, Isso é tão ela... gostoso, né? É, A e gente aí- dentro da casa da gente um ambiente seguro pra isso. E aí, às vezes, ela fala, mamãe, tudo bem se eu chorar, né? Eu falei, tudo bem, filha. Que E aí fofa. ela chora. Sim, ela é demais. E é muito fofo, porque ela é sempre... Eu sou, normalmente, a pessoa que ela procura pra chorar. Então, assim, às vezes ela tá caminhando até mim, ela não consegue nem chegar pra ela começar a Já chorar. começa. E ela sente que ali, assim, ela... É seguro. Tá tudo certo, sabe? Chorar... Eu amo chorar, gente. Libera tudo. Lava as emoções, né? Tudo. Ô, Mari, a gente acompanha o Thiago também e a gente viu que a alimentação dele, seu esposo, ele é atleta, né? E a alimentação dele é vegetariana, né? Sim. Como que você consegue equilibrar a alimentação da sua casa? Porque você não é. E como que você direciona a alimentação da Lu? É um desafio. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso quando eu cheguei. A Luísa, as pessoas perguntam muito assim, por que ela é vegetariana, enfim. A gente não tem nenhuma resposta muito pronta para dar. Acho que é até frustrante um pouco às vezes para as pessoas, porque elas esperam uma super razão gigante e não tem. Na verdade, a nutricionista, na época da introdução alimentar dela que a gente passou, ela tinha esse viés de uma alimentação mais vegana ou vegetariana. E a gente foi influenciado por isso e pesquisamos bastante. Enfim, a gente tem uma visão em relação ao, enfim, consumo ali de proteínas. proteína animal e etc. E foi uma coisa que naquele momento a gente fez sentido, assim. Eu realmente acredito que no futuro cada vez mais isso vai ser cada vez mais comum. Eu acredito que seja um caminho. E a gente falou, bom, vamos tentar. É uma coisa sem muita pressão. Se a Luísa em algum momento entender, tiver interesse de provar, de experimentar, ou qualquer coisa que seja, ela tá super livre e à vontade. Só que esse interesse nunca existiu. E ela adora falar que ela é vegetariana. Vegetariana. Ela fala pra todo mundo desde bebezinha. E ela realmente, assim, ela se incomoda com o cheiro de proteína animal. Ela tem absolutamente, assim, zero interesse. Então, se em algum momento for do Natural, interesse então. dela, sim, ela super tá livre pra poder experimentar, aberta. consumir se quiser, mas por enquanto não. E com isso também o Thiago assistiu muitos documentários, tem alguns atletas que ele se inspira e ele leu muito sobre isso, sobre a dieta vegetariana no esporte. O esporte dele é de alta performance, né? Então exige muito, muito, muito do físico dele. E ele pesquisou bastante, estudou e achou ali que fazia muito sentido para ele. O Thiago é uma pessoa, acho que é a pessoa mais focada que eu conheço. Então, dele foi uma decisão mesmo Foi. pra ter performance. Foi. E o Thiago é muito, muito focado. Então, foi assim, ontem, hoje ele nunca mais. Decidido. Decidiu, Foi, assim, acabou, vira a e página. nunca mais. Hoje ele consome um pouco de peixe também. Daí, de novo, foi uma decisão mais estratégica dele, que ele pensou, pesquisou, tarará. Não sei entrar muito nos méritos. E na sequência, ele também deve ter o quê? Uns 2 anos que ele não consome nada de açúcar. Nossa, que delícia. Absolutamente ótimo. nada. Ele também era uma pessoa super disciplinado. viciada em Coca-Cola, nunca mais um gole na vida. É fácil, fácil. É o dia que ele E aí- decide aquele ponto. E ele- aí, às vezes, de novo, entra aquele negócio da culpa. Às vezes eu me sinto, gente, a pessoa mais não saudável do mundo perto dele. Eu falo, meu Deus. Não, daí eu falo, sim, tá bom também. Ai, sabe? Sim. E daí também? Eu vou Respeita conseguir a ser. Eu não escolha sou dele, atleta você- de alta performance, entendeu? Não estou nos mesmos objetivos, tá tudo certo. No começo ele sofria, assim, se a gente comia um doce perto, tá? Hoje ele realmente não tem o vontade. interesse. Então, como a gente faz esse balanço lá em casa? Eu também... A gente tem algumas limitações, porque eu também recentemente descobri uma hipersensibilidade a ovo e leite. Sim.
Então, é basicamente as coisas que eles mais consomem como proteína. Ele e a Luísa. Tá. E o meu é o oposto. Eu, apesar de não ser vegetariana, eu nunca amei muito proteína animal, assim. Eu comia mais, às vezes, em sanduíche, alguma coisa no almoço, porque eu me forçava um pouco a introduzir ali em algumas refeições. Mas eu nunca fui, assim, muito apaixonada. Mas se tornou um pouco da minha opção, já que a minha proteína de preferência que eu mais amava era o ovo, e eu acho que até por causa disso eu desenvolvi uma sensibilidade, porque meu consumo era desenfreado, devia pelo menos 3 vezes ao dia. Então, café da manhã sempre tinha, almoço sempre tinha, noite sempre tinha. Causa uma sensibilidade intestinal. Super, é bem alta, e então, assim, me fez muito mal. E então, hoje a gente, assim, basicamente a gente tem sempre 2 opções, né? Então, a gente tem os gerais, que é que todo mundo consome, arroz, feijão, salada, legumes e etc. E aí as opções de proteína são variadas. As minhas, normalmente, eu consumo alguma proteína animal. E eles mais ali no ovo, outros grãos, queijos, cogumelos. E por aí vai. Então, é sempre 2 opções. É uma coisa que a gente passa também por um desafio ali de criatividade, às vezes. É um de desafio. Novos formatos. Mas se você pensar, é uma refeição que tem de tudo, né? Até para a própria Luli conviver. Então, tem a proteína animal, mas tem também várias proteínas vegetarianas ali que ela pode consumir e incrementar o prato dela. E ela vai conviver com a proteína animal ali também. Sim, sim. Então, não é tão restrito para uma criança. Sim. Né? Então, acho que, ao mesmo tempo que é difícil montar o cardápio para equilibrar para todo mundo, é também muito saudável ter toda essa variedade alimentar, inclusive pensando na microbiota dela, que é uma criança, por ser vegetariana, ela consome muito mais salada, mais legumes, né? Então, assim, ela tem uma microbiota mais saudável. Sim, sim. Pela diversidade. Assim, a gente fez os exames dela, tudo certo, tudo ótimo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu preciso de um consumo de proteína elevado, e a gente estava conversando, enfim, até descobri várias formas de introduzir o body protein no dia a dia, que eu nunca tinha parado para pensar. Até então, com certeza eu farei, porque eu sempre também tive uma pequena tendência a ter a ferritina baixa. Então, o que eu não sou uma pessoa que eu sou assim, vamos dizer, anêmica, já tive períodos de anemia, mas ela é sempre mais baixinha. Então, também, eu preciso ter esse cuidado no consumo de proteína, piririri. E aí, acaba que no dia a dia a gente tá pra lá e pra cá, e aí coisas que são óbvias a gente não para pra pensar. Então, às vezes, colocar uma proteína na torta, ou numa quiche, ou num suco, na sopa. No caldo. Então, isso realmente, assim, é uma coisa que eu estou com um objetivo pra esse ano, da gente conseguir fazer essa alimentação não tão complexa, mas que tenha coisas que a gente agregue, as sabe? Coisas importantes isso, você conseguir consumir de uma forma tranquila durante o dia, né? Exatamente. No podcast anterior a gente falou sobre isso, sobre a ingesta de proteínas durante o dia e de dicas, né, para quem tá começando, porque o primeiro foi como começar, né? E uma das coisas que a gente falou Vou assistir. Assiste, Mari, depois você dá feedback. Mas foi a gente ensinando como fazer a inclusão de proteína durante o dia. Isso é maravilhoso. Na hora que você acorda, opções para o café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Né? Então, isso que você falou também, uma coisa, que você falou, ele e a Luli, seu marido e a Luli, eles vão bem com o vegetariano, você não. Porque a gente tem perfis genéticos diferentes. Totalmente. Então, não existe aquela coisa que é igual para todo mundo. Né? Tem o vegetariano, o vegano, que é mais restrito ainda, mas ele tem um perfil genético que pede aquilo. Né? Você já não tem. E tá tudo certo. Exato. E aí entra de novo um pouco daquela parte mais emocional que a gente estava falando, da maturidade, que às vezes eu falava, será que eu não tenho que ser também? Eu parava e olhava e falava assim, cara, não tenho que nada. Exatamente. Não tenho que nada. Não é da minha vontade. Se eu tomar essa decisão, ela é bem arriscada para mim, já que eu não posso consumir outras proteínas. Eu teria que ter uma dedicação absurda. A suplementação super. Assim, eu não sei se eu consigo, sabe? Eu não sei. Mari, o que você ia ganhar com isso? E assim, o quão importante isso é pra mim. Acho que eu tenho outras coisas que são mais importantes. Com certeza eu me libertei. Falei assim, gente, se algum dia rolar. E é que eu te falei, pronto. o saudável é ter de tudo em casa, né? E você tem de tudo. E eu falo que o vegetariano ou o vegano, ele é mais saudável quando ele inclui muito mais salada, legumes e verdura na alimentação. E ele não precisa bater a carga proteica também. Com também. Então ele tem um desafio grande aí. Ele precisa de suplementação, né? Ele tem que criar essa consciência
consciência de eu vou excluir um alimento, mas eu vou ter que suplementar com minha quantidade de proteína ideal no dia para que meu corpo não fique em defasagem. Porque a mulher, principalmente, ela perde quase 1 quilo de músculo ao ano. Né? Então, imagina ela sem essa suplementação. Se ela é vegetariana ou vegana e não consome nenhum tipo de proteína, mesmo que vegana. Né? Então, não tem como. Acaba perdendo músculo, o metabolismo desacelera, a imunidade fica mais baixa. Então, é muito importante. Não, e aí eu acho que é isso. Se você assume um compromisso de ter um determinado tipo de alimentação e tudo mais, é isso, é um compromisso. É uma responsabilidade. E assim, você precisa levar a sério, porque é sua saúde, Exatamente. sabe? Então, você tem algumas coisas que precisam seguir. E aí, eu avalio, eu falo assim, às vezes, gente, não, mas calma, ou eu, sabe, assim, ou eu vou trabalhar e ser mãe e ser isso, ou então eu vou ter uma super alimentação regrada e tal, tudo junto não vai dar, entendeu? Então, assim, deixa eu fazer aquilo que eu consigo, que é prático. E a mulher, normalmente, ela consome já normalmente, algumas não, mas a grande maioria, uma quantidade menor de proteína. Ela não come muita proteína no almoço animal e muito no jantar. Então, assim, ela já precisa de uma suplementação. Então, a mulher vegetariana e vegana precisa 2 vezes mais, né? Então, é isso que a gente falou, escolha. Se escolheu ser, super legal. Então, inclua na sua alimentação muito mais salada, muito mais legumes, para ter mais esses fitoquímicos, esses nutrientes interessantes para o seu corpo, mas Daí tem que levar a sério mesmo, porque né? se não suplementar, acaba colhendo os frutos que não são bons, né? Da escolha, né? Verdade. Você tem que ver se aquilo é pra sua vida ou não, né? Exato. Que nem o Thiago, Se você falou encaixa. seu marido, super consciente, né? O meu objetivo é esse, é performance, eu estudei, eu vou me dedicar a isso, eu vou me planejar pra ter essa alimentação e beleza. E ele estava disposto a cumprir com que... Ele tá tudo certo. disposto a cumprir com o que aquilo Isso. exige, né? Perfeito. Então, o Thiago fica, sei lá, 10 minutos, às vezes, tomando vitamina e suplemento de manhã. Eu falo, gente, como assim? Eu falo, se eu tomo Focadíssimo. 3, 4 cápsulas, já tô assim... E ele não, ele vai lá e faz o que tem que fazer... Thiago vai pra academia, às vezes desce lá no prédio 11, meia-noite. Ele, assim, eu tenho que fazer. Ele Nós lida, vamos ter que é mandar a receita vida pro dele. Thiago também, pra vocês Super. fazerem uma dupla. Body protein, né? Ele já faz e arrumamos serve aliado. vocês dois. Não, Pronto. arrumamos aliado. Já deu E o Thiago, certo. assim, cada dose dele é quase um negócio Liquidificador. inteiro de tudo, né? Porque ele come. O Thiago tem Quantidade. 1,90 e ele é Quantidade. super forte, grande, enfim. Gente, assim, então pra ele matar umas 4 barrinhas, umas 30 doses de tudo. Então, assim, ele acaba com as minhas caloria. coisas numa rapidez e às vezes eu deixo escondido. No escritório. Não, mas ele é Uma um boa consumidor que a gente estratégia. gosta. É. Não, exatamente. então, mas o meu pai e o Thiago são um perigo, porque meu pai, ele pega escondido e leva, e ele acha que eu não vi, as minhas proteínas, entendeu? Ah, filha, não sei o que, às vezes ele pega pra ele e distribui, assim, pra alguém, por ali. Então, eu tenho que, assim, gente, às vezes rola uma tem uma escondida. estratégia, né? As barrinhas, então, É uma Ama. delícia, né? gente, super, aquilo lá. Serve de sobremesa, serve de lanchinho Eu da amo tarde. ela no micro-ondas. É bom 10 demais. segundinhos Essa aí no eu tô micro-ondas. muito passada. E com bolinho, Fica uma parecendo um delícia. bolinho de brigadeiro, porque derrete o chocolate. Essa você come de a de, garfo. a de morango funciona assim também? Funciona também. A de A de morango é a minha chocolate. preferida, A sabia? minha de chocolate. Jura? Amo a de Calma, que cacau. está vindo caramelo. Ai, que delícia. Mas aí vai ser o quê? Chocolate com Vai chocolate ter chocolate preto com caramelo dentro. Vai ser uma delícia. passada. Flor de Faz mais alguma com chocolate branco também. Carta de limão. Ai, que Delícia. Depois- Ah, ó, Gente, uma eu tô ideia- fugindo, nossa, eu tô dando spoiler Totalmente. de tudo. Sabe, Tá. uma Você ideia deixa também, de podia ar, fazer tô alguma, amando. tipo, bolo de coco, alguma coisa de coco. Em barrinha fica tão Uma bom. cocadinha. Então, a gente tá pensando numa, eu dei uma ideia pra Porque vocês vocês essa fizeram semana. o body protein de Abacaxi coco, com não foi? coco. É. Ah, não, porque mas eu também pode ser adoro coco. cocada, gente. Cocada! Cocada fica É isso. incrível. Estamos pensando Eu, nisso. eu lembro que quando eu era bons anos atrás, eu tinha uma barrinha que eu amava, minhas preferidas, era cocada. E cocada vai ficar bom com Muito chocolate bom. branco. Vai, então. Vai ficar Mas mais enquanto legal. não vem a barrinha, faz a nossa pina colada, né? Que é Ah, o que é o body body protein de coco, coco. com 120 ml de água de coco, 2 pedras de gelo, ou uma polpa de abacaxi, ou uma fatia de abacaxi congelado. Sabia que eu amo? Fica um É, pina bate, colada, fica uma idêntico. Eu tenho paciente... Como é que é, Fera? É um scoop de body de coco, Tá. 120 ml de água de coco, 2 pedras de gelo, liquidifica. Depois você vai liquidificar com uma polpa de abacaxi ou com uma fatia de abacaxi congelado. A pina colada, originalmente, ela tem leite condensado, né? essa E não. aí, essa vem, o docinho vem do body, body de protein. coco. Fica Tá. Dele E fica a proteína do colágeno, ela deixa um aspecto mais cremoso. Então vai dar aquela cremosidade. Fica proteico, super digestivo, não tem nenhum tipo de lácteo. E o próprio abacaxi tem a bromelina, que é excelente para digestão. Gente, eu amo abacaxi. Fica E eu super leve, amo super porque eu não sou muito fã
de bebidas muito doces. Então, o abacaxi com aquele azedinho e Fica dá uma cítrico, quebradinha. né? Fica É, gostoso. gostoso. eu acho que fica mais fácil de você consumir, Fica assim. parecendo um suco gostoso, assim, É, sabe? Você vai ver. Eu acho um Nossa, drink que bem do verão, delícia, assim, bem gostoso. passada. Vou testar de fazer um dia e qualquer dia, se der certo, eu gravo. Você Faz, grava, por manda pra favor. gente. Quero Mas vai ver. dar certo, vai fazer. Não, super. Bem fácil. E é isso. Aí eu fui falando, assim, eu vou olhando assim, preciso de coisas práticas. Isso. Quando vocês tiverem receitas legais, práticas, me manda também, porque é isso que eu preciso pra minha vida. Tem Então, entendeu? Então, várias. por exemplo, é diferente. O Thiago, o dia a dia dele, quando ele não tá em corrida, tirando compromisso, assim, lógico, ele tem reunião, coisas mais burocráticas também, mas o dia a dia dele também é sempre muito focado no condicionamento físico. Então, isso faz parte do trabalho dele. Sim. O exercício, sentar ali, ter uma refeição mais completa, tomar os suplementos dele, tudo isso faz parte do esporte, do trabalho dele. Então, ele tem isso como prioridade. Já as minhas prioridades, elas são focadas mais, claro, na minha saúde, no meu bem-estar, mas numa rotina mais prática, Sim. sabe? Coisas que eu consiga fazer com mais facilidade, que eu consiga adaptar dependendo do ambiente que eu tiver. Isso é Então, muito importante para mulher, né? A gente tá aqui falando de mulher e de papéis, Sim. né? A gente ter praticidade ajuda demais, né? Porque senão a gente também não consegue cumprir. Não. Né? E aí você se Exato. frustra, putz, não dei conta daquilo. Então eu também acho igual você, tem que ser simples. hoje eu né? Prático. Hoje, como eu também decido os compromissos e responsabilidades, eu vou conseguir. Por mais, se eu quiser muito e eu não vou conseguir, eu não vou topar. Assim, eu preciso avaliar. Eu preciso conseguir Escolhas, entregar né, Mari? aquilo. Escolhas. Aprender a falar Então, alguns assim, nãos, né? Eu tô nessa fase agora de aprender a falar E alguns assim, nãos. E é libertador, né? Muito. E avaliar, assim, quais são as coisas que você vai precisar deixar de fazer ou quais são os outros nãos que você vai ter que falar pra honrar com aquilo. Tá fazendo sentido? Ótimo. Mas, assim, ter essa cautela e essa... Claro que no meio do caminho várias coisas nos surpreendem. Mas essa avaliação, assim, pra mim, principalmente entra a minha responsabilidade. Eu preciso conseguir cumprir se eu falei. Eu preciso honrar. E assim, o que eu preciso fazer pra eu conseguir honrar? Ter ou fazer disso? É possível? Não é? Eu Sinto penso muito. muito, Mari, no compromisso que a gente tem profissionalmente, sempre qual é a verdade que ele traz pra mim. Ele comunica com a minha verdade? A sua verdade, né? Exato. Então, porque cada um tem a sua verdade, Aham. né? Os meus compromissos, eu sempre vinculo se eles vão transmitir saúde, se ele vai agregar na minha vida e na vida de outras pessoas. Fica mais fácil de topar o compromisso. E os Legal. compromissos que eu falo não, primeiro são compromissos que não vão comunicar tanto o que eu quero no momento, né? E a gente tem fases, né? Tem fase que você quer falar mais de saúde, tem fase que quer falar mais de outros assuntos, que igual você como influenciador deve passar por essas fases, né? E eu acho que você deve comunicar muito a fase que você está vivendo ali também, né? Do momento da ansiedade, do momento de agora eu estou cuidando mais de consumir mais proteína no meu corpo, né? Dá pra gente algumas dicas do que você implementou na tua rotina saudável, que é saudável, que foi funcional pra você. Pequenas coisas, sabe? Que você Sim. acha legal e que você consegue colocar em prática. Eu vou falar no âmbito do bem-estar como um todo, isso. não só a alimentação, que são algumas coisas que eu por muito tempo julguei e falei, nossa, isso é tão bobo, isso é tão pequeno, e eu comecei a entender que se aquilo é em prol do meu bem-estar, da minha saúde mental, da minha sanidade, eu brinco sanidade, porque, Sim. né? E é verdade. Não então, é pequeno, Então né? não é pequeno, exatamente. Então, assim, por Perfeito. exemplo, eu tava comentando com vocês, esse é um pequeno hábito que me ajuda muito, por exemplo, ter as barrinhas de proteína comigo em todos os lugares. Então, assim, na sala de reunião tem, na minha bolsa tem em todos os cantos. Olha lá. Essa era uma coisa que muito provavelmente, em vários momentos, se eu não tivesse ela ali, ia ser um chocolatinho ou alguma coisinha, ou eu passaria a tarde inteira sem comer. Que é ruim também. O que é péssimo, ainda mais que o meu estômago é sensível, ele sente bastante. Uma coisa que tem tudo a ver também com a minha saúde como um todo e meu bem-estar foi realmente levar a sério e honrar com o compromisso da minha terapia. Então, antes ela era sempre a primeira coisa que eu, vamos dizer, desmarcava se surgisse alguma demanda. Hoje eu inverti um pouco. Então, assim, vamos desmarcar o outro compromisso ou mudar o horário daquele compromisso. Perfeito. Porque a minha terapia é essa prioridade. prioridade. É um dos poucos horários da semana que eu tenho, assim, exclusivo, que eu dificilmente abro mão.
Calma, gente. Tô super saudável, brincadeira. Exercício, hidratação, como que você consegue lidar com esses pilares saudáveis, assim? Hidratação? De manter uma boa hidratação no dia. Nossa, água, muita água, gente. Para nutricionista, hidratação. Proteína, carne. Não, gente, a água, graças a Deus, é uma coisa que nunca foi um desafio pra mim. Eu tomo muita água. Ô, Mari, pra muitas pessoas, você começa a conversar, a pessoa não toma água. Não toma. Aí você fala, gente, falar de suplementação, mas a pessoa nem água toma. Não, a minha mãe é uma pessoa que eu pego no pé. Agora ela Sobrou melhorou pra você. muito. Não, agora ela melhorou muito, porque a gente comprou essas garrafinhas que mantêm o geladinho bastante tempo. Agora ela consome bem mais. É isso. Mas ela não consumia. E o meu pai é uma pessoa que, sério, ele chega a irritar. Você fala assim, nossa, eu tô passando mal, eu tô assim, eu tô com isso. Toma água. Aí eu, pai, você não tá Ele não entendendo. está Eu tô aqui errado. quase tendo um treco. Toma Ele água. tá certo. Mari, muitas queixas de dor de cabeça é desidratação, gente. Intestino constipado. É água. Eu falo que se não tiver o básico bem feito, que é um consumo bom de proteína ao longo do dia, que já vai tirar aquela fome, aquela ansiedade, o sono de qualidade, dormir a noite inteira. Tem gente que acha que um sono de qualidade é acordar 3 vezes à noite, 2 vezes à noite. Acha normal, né? Acha Começa normal. a normalizar algumas Estar coisas. bem hidratado, tomar no mínimo 1,5 litro, 2 litros de água por dia e tentar praticar um exercício físico, isso é um pilar. Né? O exercício físico é uma coisa que eu sempre pratiquei entre indas e vindas. Então, assim, eu introduzi ele na minha vida muito criança. Então, ginástica olímpica, fazia vários tipos de dança, jazz, sapateado, balé, natação, todos esses esportes, assim, que normalmente as crianças fazem, eu fazia. Você então, gostava? Gostava muito de dança. A educação Física. ginástica artística, a professora, por causa da minha enorme altura, em algum momento ela falou que poderia prejudicar um pouquinho o meu crescimento naquela época, e aí a gente parou, eu troquei. Então fazia jazz, sapateado, balé. Gostava muito de sapateado, amo. Então isso me trouxe uma mobilidade e elasticidade muito boas. Então, até hoje, graças a Deus. Então, tive momentos que eu... Daí, musculação, né? Desde lá uns 14, 15 anos, ia sempre musculação, indo e voltando. Ih, gente, tentei de tudo. Luta, faz funcional, aqueles circuitos mais pra lá e pra cá, aula disso, daquilo outro. E aí, o que eu fui descobrindo também? Fui me conhecendo, minha pressão super baixa. Então, o exercício, pra mim, não pode ser de muito impacto. E nem coisa assim, que eu abaixo muito ou pulo muito. Esse mesmo problema. Então, aí, eu tô há uns meses sem, mas assim... Quando eu voltar, vai ser o quê? Musculação, a básica. Sim, na academia. Que é excelente. Ali. É ótimo. Eu brinco que toda mulher tem que fazer o básico, que é fazer a musculação, né? E esse aí... Pra segurar a musculatura. Isso, pra mim, é o que eu consigo, com mais facilidade, fazer. É o que... Encaixa na sua rotina, né? É o que não, assim... Não me dá mal-estar, que não tem um impacto, assim... Porque minha pressão cai super, gente. E, nossa... E é extremamente importante pra saúde da mulher. Sim, e assim, e a gente consegue ali excelentes resultados. Mas aí, por exemplo, fiz um bom tempo também, agora eu tô parada, eu tenho que falar a verdade. Mas assim, eu tô... tudo bem. Aí a gente vai tentando balancear em algumas Exato. outras coisas aqui. A minha terapia, pelo menos, tá em dia, tá vendo? Isso. Tá ótimo. Agora é encaixar um exercício, o que der pra fazer, né? Uma coisa que eu amo também, às vezes eu falo, ai, tá bom, vai ser à noite, vai ser... Mas eu preciso desse horário, é a osteopatia. Hoje você postou, né? Eu postei essa madrugada. Eu sou mega fã disso também, Gente, eu Ela me amo... indicou o osteopata dela, maravilhoso. Gente, que é muito bom. Ele é muito Amo, e aí eu falo assim, não, sério, Tira isso aqui, tensões, não, né? me salva Ele demais. organiza o nosso corpo, né? De um jeito que Perfeito. Organiza. Então, assim, Incrível, outro hábito que eu... Como o corpo fala, né? Demais. Incrível. Outro hábito que eu também sempre tive, momentos mais, outros menos, acho que o acompanhamento médico, assim, de tudo também. Sim. Então, recentemente deixei todos os meus exames em dia, todos os acompanhamentos, sabe? Assim, resolver tudo, sabe? Vai ir ao dentista, ginecologista. Sim, a prioridade exame de que a gente sangue, tava falando, né? Da Ultrassom, check. ressonância, Do foi autocuidado. tudo. Isso aí é uma coisa que meu pai inspira, influencia bastante também. Meu pai faz check-up geral de 6 em 6 meses. E assim, ele não falha. Sim. Ele passa, às vezes, 4, 5 dias gracinha.
em Check-up exames. cada semestre. E aí, assim, semana passada ele deu erro, uma máquina deu um problema, ele, assim, qual é o próximo dia disponível? Ele volta pra cá e vai. Eu falei, gente, se tivesse marcado comigo, eu tinha marcado por uns 2 meses. Só no próximo. Ou uma função. Aí ele tá lá, de novo. Então, isso é uma coisa que ele me influencia. Então, assim, sabe, assim, às vezes a gente vai olhando, por exemplo, sei lá, eu às vezes, eu deito 10 minutos e faço uns exercícios de alongamento. Ou eu ponho um fone e falo, galera, com licença, eu vou ali num canto e eu vou escutar, tipo, algum mantra ou alguma música pra me energizar. Ou, sei lá, acender uma vela, um incenso. Eu acho que, assim, às vezes a gente quer, tipo, ter megas hábitos super, encaixa, hiper saudáveis, que não vão funcionar a longo prazo, enquanto a gente pode, às vezes, ter pequenos, assim, ao longo do dia. Claro, por exemplo, tem alguns que são essenciais, exercício, água, uma boa alimentação. Agora eu tô falando daqueles pra, assim, pra você fazer uma manutenção, assim, de tudo. Isso, Uma saúde cada mental. Super. Cada um é uma coisa. Você lá é parar, meditar, o outro, sei lá, é dar uma andada porque precisa de E às agito. vezes o ansioso, ele Cada não um. precisa meditar 30 minutos. Ele pode, às vezes, parar um momento no dia dele, 5 minutos para um mantra, uma música, ficar quieto e fazer um momento dele, né? Pra se acalmar. Aquilo já vai fazer um efeito enorme na saúde. E eu né? acho que essa é a importância de você se conhecer, porque você vai entendendo também o que pra você te traz bem-estar. Porque, assim, tem gente que, sei lá, eu amo escutar um mantra. Gente, tem gente que deve se irritar. Detesta. Exato. É isso. Entendeu? Então consegue aí parar, não né? vai adiantar, vai É. escutar um mantra. Não quero, entendeu? A pessoa vai fazer uma outra coisa. Vai assistir um filme. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que chega a determinado momento do dia, o meu mental mesmo, ele precisa parar um pouco. E aí, lá no escritório tá todo mundo acostumada. Eu saio, tem 10, 15 minutos, meia hora, eu vou pra alguma sala, fico quieta, falo, galera, somente se for urgente. Eu comigo mesma agora. E eu Dá vou um ficar, eu tempo, fico quieta. Eu amo ficar quieta. Eu fico quieta e volto assim, ótima, renovei. Então, assim, coisas que a gente vai entendendo que pra gente fazem sentido, né? E aí de novo, super particular. Sim, E eu acho que às super. vezes até coisa assim que os outros julgam de fútil, mas que seja, sei lá, fazer uma unha ou uma Assistir um sobrancelha, filme, sabe? Se aquilo te descansar, traz cada um dia. prazer. Traz um prazer. Ler um livro. Exato, eu acho que tudo isso é válido. Eu acho que a gente tá falando aqui não tem muito padrão, né? Não tem. E nem... Cada um é cada um. Eu acho Cada um tem que entender o que faz sentido pra você. Faz né? E o parte que te faz bem. do autoconhecimento, né? De você entender o que te faz bem, né? Exatamente. É O isso. que te equilibra, né? E Que é são coisas diferente de um pro diferentes. outro. E eu acho que isso tá dentro da saúde como um todo, né? Então é um conjunto de coisas, né? Claro que tem as mais importantes. E também que são únicas, né? As mais importantes Sim. pra Amanda. Exercício. Eu sou uma pessoa ansiosa, Sim. hiperativa. Eu preciso fazer exercício todos os dias. Não, e tem aquelas né? que são universais, né? Que qualquer médico, qualquer pessoa Manda fazer. vai te falar. Parte do checklist. Assim, não tem uma pessoa que não seja importante exercício físico. Com certeza. Do- Intestino saudável. Exato. super Então, assim, importante. uma boa alimentação. Não tem quem vá te Hidratação. falar, não é. É. Tirando essas, assim, o resto é muito Do seu autoconhecimento, né? De entender o que te faz E bem. também das suas necessidades particulares. Se você às vezes tem uma condição, uma questão específica sua, e aí talvez você precise fazer alguma coisa para aquilo exatamente, né? Mas aí, de resto, eu acho que E de acordo com a fase da vida da gente também, porque muda, super. né? Eu me vejo hoje. Hoje eu faço algumas coisas que eu não fazia antes. Né? Quando eu tinha filho pequeno, por exemplo. Ele ainda é pequeno, mas era menor. Hoje ele tem 10 anos. Mas quando ele tinha 2, 3, 4, não dava para eu fazer algumas coisas que eu faço Super. hoje. Né? Hoje Porque você prioriza super exercício. hoje né? eu priorizo muito, né? E faço muito. Mas acho que é porque eu entrei numa fase que é mais fácil e eu priorizo. Né? Quando ele era tão pequeno, eu não conseguia. Né? Porque Encaixava na tua não rotina. encaixava você na minha conseguiu, rotina. né, de alguma forma fazer isso acontecer. É isso. Então, acho que depende da fase que a gente se encontra. É uma coisa que a gente consegue fazer diferente da outra também. Não, e aqui porque por algum motivo, sabe lá qual, aquilo se tornou sua prioridade. Então aí a gente arruma um jeito de É fazer isso. aquilo acontecer. Sim. É isso. Né? Então, assim, desde que aquilo seja verdadeiramente a sua prioridade, você vai conseguir dar uma gerenciada. Mas agora eu tô louca pra fazer aula de tênis. Tenho super vontade. Eu tava doida também pra fazer aula de piano, acredita? Legal. Música. Ai, eu acho tão lindo. É excelente pro cérebro, sabia? E eu Desenvolve sou- novas áreas. Modéstia à parte, eu sou muito boa com coisas manuais. Então, sempre foi o que eu gostei de fazer. Assim, meu forte nunca foi muito movimentar muito, assim. Eu sempre fui muito, assim, de sentar e fazer alguma coisa. Então, eu amava escrever,
ler, desenhar, Acho mais coisa de que- scrapbook, pintar, Ô, Mari, tudo isso. sabia que isso é um artigo que mostra exatamente isso, da importância que a gente tem, que tem para nossa saúde, o aprender o novo, que ele desenvolve, ele destrava o cérebro e ele previne mesmo Alzheimer. Então Sério? é muito importante. Ah, nunca toquei Nossa, gente, violão. eu amo. Não tenho nenhuma intenção de ficar em casa falando semana tocando violão. Mas se eu fizer esse exercício de aprender um pouco algo que é totalmente diferente, vai fazer parar, pensar, se conectar de tudo para E música aprender. de várias muito diferentes do que a gente usa para outras Exato. coisas. E sabe que isso foi uma coisa que eu fui reparar e observar recentemente, só que eu era boa? Porque antes eu achava que eu gostava de fazer e dado momento eu peguei e falei assim, nossa, olha só, eu tenho jeito pra isso. E aí eu acho que isso foi muito bom também pra eu, Legal. sabe assim... Valorizar isso. Valorizar isso em mim. Porque, que nem Sim. eu falei, meu pai é super atleta, meu irmão super também, Thiago, e eu ficava, nossa, gente, não só sou eu atleta. que não. Mas eu falei, aí eu, dado momento, eu peguei e falei, ótimo, mas então bota eles pra fazer uma bolsa de papelão inteira pintada, que nem Que é eu algo fiz. que eu sabe também assim? tenho o mínimo dom. E eu acho maravilhoso E quem tem o aí, dom. eu falei, não vai conseguir fazer. Então, olha só, eu sou ótima Exato. nisso, entendeu? E eles são ótimos em outras coisas. E se complementam, Não, esses né? dias eu literalmente fiz uma bolsa, com a alça e tudo de papelão pra Luísa, toda customizada e tal. Imagina, Legal, ela imagina. deve ter amado. E aí, assim, eu vou no escritório, eu encho o saco, às vezes eu vou, compro spray de tinta, fico pintando as coisas. Louca, mas assim, eu gosto de fazer. São os talentos que cada um tem o seu, né? E a gente às vezes quer se enquadrar no do outro, E né? é tão complementar o diferente, né? Porque, por exemplo, super. o teu diferente que não encaixa com o meu, que é o manual, né? Eu sou toda fora do manual. E minha mãe é muito. E toda vez que eu vejo ela fazendo, ou se eu te visse fazendo, me dá vontade de aprender. Eu acho incrível. Como é que você pega um Eu papelão... acho que jamais eu seria capaz, Eu também. gente. E corta uma bolsa, eu não sei nem como é que começa a Ai, cortar, eu sou super, né? é uma coisa que eu tô Então, pegando na é minha mãe algo também. Sua mãe é? Que é impressionante, eu acho que agrega tantos diferentes, né? E o outro incluir também na rotina de quem é mais manual o exercício, Sim, sim. o priorizar. Então, assim, a gente tem que começar a normalizar o diferente, né? sim. É complementar. E aproveitando um gancho disso, Mari, como que você lida com o peso, com a comida? Como que foi no pós-parto da Luli? Já teve alguma fase na tua vida que você teve dificuldade com a balança ou com o seu próprio corpo? Ou você sempre conseguiu lidar com isso de forma tranquila? Eu tenho uma genética naturalmente mais magra, né? Obrigada, mãe. Amém, Senhor. Né? Como chama sua mãe mesmo? Daniela. Daniela, muito obrigada por essa genética. Porém, eu tenho baixa estatura, né? Eu tenho 1,60. E na gravidez da Luísa eu não tive nenhuma intercorrência, nenhum problema de saúde, foi tudo certo. Porém, eu ganhei bastante peso, até considerando a minha altura, eu acho que eu ganhei uns 20 quilos. E foi... É um peso, né? 20 quilos. É Já pesado. carregou É o dia pesado. inteiro Eu isso aí? engordei carregou. 20 também, né? Eu Então, sei bem o que é Eu 20. gostei da pergunta, já carregou 20 quilos? Bota aí 20 quilos todo dia. Põe Só um que halter aí, espalha, cara. Saco de arroz no braço. Então, é um peso. E assim, a Luísa nasceu dia 2 de fevereiro. Então, no auge do verão. Que calor. Eu estava lá com esses 20 quilos, assim. Eu parecia, gente, sei lá, eu me arrastava, né? Então, foi bem complicado. Então, apesar de eu não ter tido nenhuma questão, no início, fiquei muito enjoada, indisposta, mas também nada sei lá, nada fora do normal. E no final, todo esse peso. Então, foi uma gravidez que eu fiquei, no geral, um pouco mais indisposta, muito cansada, desanimada um pouco, muitos hormônios, enfim. Depois que ela nasceu, acho que, assim, a minha recuperação foi ótima, assim, eu tinha também 23 anos, então... Tudo mais ajuda, né? rápido. Tudo, né? eu tava numa fase sim. antes de eu engravidar, eu tava super magrinha, tava bem focada em malhar e etc. Então, o corpo ali, acho que uns 5, 6 meses e tal, eu já tava até super feliz, enfim, com que... Acho que a pele também é jovem, né? Sim, E aí, muito colágeno. super E o e amamentar tal. gasta muita caloria, né? Então ajuda. E assim, mas é sempre um desafio. Eu, por exemplo, sempre tive um pouco mais de dificuldade de ganhar músculo. Perfil genético. Apesar de ser uma pessoa magra. Então, esse sempre foi mais o meu desafio mesmo. E aí, putz, eu sempre tenho as regiões que a gente ganha mais peso quando engorda um pouco. pouquinho. E aí, tem umas que a gente se incomoda mais, outras menos. Então, eu sempre, por exemplo, vai muito pra minha coxa. Eu tenho coxa grossa, né?
E aí é engraçado, como assim, é muito particular. Tem gente que malha horrores pra ter para ter uma coxa mais grossa. Às vezes eu falo, gente, eu só queria um pouquinho assim menos. Só um pouquinho. Eu falo, não, tanto bumbum. Eu falo, só às vezes um pouquinho menos, sabe? E aí, mas assim, nunca tive grandes questões. Acho que mulher tem muito, a gente é muito rígida com a gente mesma, né? Muito exigente. Muito exigente. Muito exigente, assim, tem fases que eu tô mais feliz, outras menos, mas eu nunca passei por processos muito, tirando a gravidez, por processos muito abruptos, assim, em relação ao meu corpo. Nunca tive momentos acho que mentira. Eu acho que uma vez, quando eu tava tomando, foi o último anticoncepcional que eu tomei, aliás. Que eu não me adaptei muito bem, era um implante. E aí, nesse período, eu ganhei Inchou bastante, né? Um bom peso. Mas não só isso também. Assim, fiquei meio deprimida mesmo. E tive bastante sangramento, enfim. E, então, não funcionou. Mas foi um período, assim, fatores... Único ali. Exato. Pontual. Foi pontual. No geral, é sempre assim, dando essa gerenciada ali, uns 3 quilos a mais ali, outros, às vezes, menos aqui, e enfim. Aquele normal, né? Que a Aquele gente básico. acha que a gente é um ET. Tão importante, né, gente, colocar isso nas mídias também, né? Que eu atendo muito o dia inteiro. E, assim, tem mulheres de todos os tipos de corpos, né? Várias já emagreceram 12, 15 quilos, que, pra mim, ao meu ver, estão com um corpo lindo, mas elas têm as questões. Amanda, eu não gosto da bananinha, que às vezes, quando eu tô desse jeito, fica no meu bumbum, meu joelho, às vezes aparece uma celulite, tá flácido. Eu falo, gente, tá linda, maravilhosa. E eu falo, é tão único, né? Eu acho que se aceite como você é. Eu sempre brinco, às vezes tem paciente que fala, ai, tem um monte de vontade de fazer um nariz ou cirurgia na orelha. Eu falo, gente, te incomoda muito? Se incomoda muito, é seu corpo, o seu tempo, faça. Mas se não, também se aceite com as suas particularidades, tornam únicas, né? Então, você ter a coxa mais grossa um pouquinho mais de bumbum, é o seu corpo, né? Ele só não pode te incomodar a ponto de que você não queira conviver com aquilo, né? Sim. Que aquilo te bloqueie. Mas é tão importante a gente pregar ali nas mídias, que eu acho que hoje está muito deturpado, né? As luzes, a pose, o Photoshop. Os filtros mostram muito algo inexistente. Uma pele inexistente, um corpo inexistente. E eu não vejo isso no seu Instagram, né? Então, assim, eu acho que a gente também se preocupar em levar muito... Eu levo muito isso no meu consultório, de qual é a sua. Olha no espelho. Eu ponho meus pacientes no espelho de calcinha e sutiã. Eu falo, qual que seria a melhor versão para esse corpo? Eu não estou perguntando o corpo da fulana, do seu. Ah, Amanda, o meu ia ficar bem sem essa pochetinha aqui, o braço um pouquinho mais fino. Então, vamos trabalhar para esse corpo ficar na melhor versão dele? Sim. Né? Eu acho que essa consciência é tão importante. Eu acho que isso tá se perdendo e parece que vai se perder cada vez mais, né? Com a tecnologia, com tudo, né? Com os padrões, né? Eu, honestamente, eu evito bastante falar sobre corpo, assim. Porque isso não é uma pauta que eu fale no meu dia a dia. Não então, é a assim, sua pauta, né? eu não sento com ninguém. E não é uma eu fico dor falando. sua, né? Não é nem que não é. Tem, sim, algumas questões que são, mas, assim, isso não é uma coisa que eu debato com as pessoas normalmente. Então, eu não. Dificilmente, às vezes, eventualmente, para minha mãe, mãe, olha isso aqui que tá me incomodando. Alguma coisa com o Thiago. Mas não é. Não é, assim, uma pauta muito falada na minha vida. E eu acho que é uma coisa muito delicada. Eu acho que é muito amplo. Assim, não existe nenhum corpo igual ao outro. Exato. As pessoas são muito diferentes. E eu acho que é bem complicado a gente falar sobre isso sem dar nenhuma opinião. E eu acho que toda e qualquer opinião... Nesse sentido estético, ela é muito delicada, sabe? Então, eu prefiro que a gente possa falar, às vezes, enfim, sobre saúde mental, sobre alimentação. Sobre se aceitar também. Se em algum momento eu puder influenciar ou passar alguma coisa de exercício, mas também, se eu tô numa fase que eu não tô fazendo, eu sinto muito, talvez eu não possa te ajudar agora. E aí, quando eu tiver coisas, assim, que eu realmente acho que possa... agregar de alguma forma. Igual, por exemplo, quantos quilos você engordou na gravidez? Eu não falava, desculpa, eu não quero falar, porque assim, vai ser legal pra você, vai ser legal pra mim, talvez eu vá me comparar com você, talvez você vá se comparar comigo. Exato. É um sentimento que vai fazer o quê? Vai te confortar ou vai te deixar mais feliz ou o quê? E isso vai causar o quê pra mim? Então,
Há necessidade? Não, então deixa. Aqui na empresa, né, a gente trabalha com saúde, né? Equalívia é saúde, a gente tem suplementos, tem medicamentos. Então, a gente fala assim que a gente gosta de falar sobre saúde. Não de falar sobre estética, sobre padrões e de como que a gente pode ter produtos para levar saúde para as pessoas. Né? E a saúde muito... A ideia do podcast, a gente vai ter vários temas aqui, mas é a saúde 360, que é a saúde física, mental e espiritual. Né? Porque nós somos compostos disso. Então, não dá muito para a gente ficar nessa coisa do corpo, da estética. Não é sobre isso. Né? A gente quer falar sobre saúde, a gente quer ser uma empresa que entregue saúde e que leve informações de saúde. Perfeito. Né? Então, o podcast é um jeito que a gente encontrou, que é uma forma da gente fazer isso. Né? Sem ser falando só de produto, né? Né? Levar informação para as pessoas. E sabe que às vezes até em algum momento eu até falei assim, nossa... porque a gente eu já tô trabalhando com vocês, vai de repente fazer uns 2 anos. Já faz, você acha que é das mais antigas nossas. E a gente foi renovando, e em algum momento eu até questionei minha mãe. Falei, nossa, mas assim, eu não sou uma pessoa fitness. Por que será isso. que a gente tá? E aí eu acho que assim, eu acho legal isso, porque hoje, às vezes, as referências que a gente tem sobre saúde ou sobre, sei lá, exercícios são aquelas referências que são muito assim, você imagina uma coisa, é uma pessoa muito fitness, que ela vive disso, ela malha isso, ela come né, assim. É isso. E isso, sabe assim, pra quem é desse perfil, é super legal. E eu acho que essas pessoas também, que são super focadas, elas podem influenciar, eu que, por exemplo, sou uma pessoa comum nesse sentido. Mas eu acho que às vezes, assim, tem tantas formas da gente levar hábitos saudáveis para todo mundo. Porque como eu vou ser inspirada por alguém que tem um estilo de vida que eu nunca vou conseguir muito ter? diferente da sua Muito realidade. diferente. Completamente diferente. E eu acho que, assim, eu sou uma pessoa assim que eu estou sempre buscando pequenos hábitos. E eu acho que isso é legal também de comunicar para as pessoas. Como que às vezes a gente pode inserir pequenos hábitos saudáveis, como eu posso ter uma praticidade e algo que seja nutritivo e legal, de tecnológico, no meio do meu trabalho. E assim, eu acho que isso é muito legal para inspirar as pessoas que também têm uma vida com, às vezes, mais outros focos, né? Senão, entre aspas, normal, dentro desse sentido. Nesse sentido. Na verdade, a grande maioria, né? Que não tem ali, às vezes, até o próprio trabalho, igual o seu marido, né? Voltado para performance. Para essas pessoas, faz parte do escopo, né? Estar ali sempre em forma. E pra gente, como disso. marca, essas pessoas são importantes, que são as fit que você falou. Mas também as pessoas normais, né? Vamos deixar tudo entre aspas. São pessoas que a gente quer atingir também. Do dia a dia. Isso é que a gente acredita nessa transformação mesmo de pequenas coisas. E eu também acredito que não existe nenhuma grande mudança. Não são pequenas coisas, que é o que você falou, que a gente vai implementando no nosso dia a dia. Perfeito. E essas pequenas, um dia, elas podem virar grandes. A gente só vê mudança. E vai te trazendo consciência. E eu mesma, nesse processo, fui conhecendo, por exemplo, produtos da Equalive, ou fui introduzindo algumas coisas na minha vida que eu mesma não conhecia, mas que, assim, fez sentido pra mim, funcionou, foi prático, se adaptou. foi fácil. E você gostou, você usou, né? Você Exatamente. colocou. Então, eu acho que essa construção também é muito legal, porque para as pessoas que, por exemplo, consomem ou são absolutamente fitness, assim, uma receita, elas provavelmente conhecem absolutamente todas as formas de consumir um whey protein, um body protein, por exemplo. E quem não, entendeu? Eu mesma, que não sou, né, não tô shake de proteína o dia todo, tananã. Como que eu posso introduzir isso na minha vida? Que sei lá, que às vezes eu não vou pra academia aquele dia, mas eu quero ter uma refeição mais nutritiva. Sim. Então, assim, num suco, ou ali, ou já leva... Já tá vindo ideias pra mim, a gente tem que fazer alguns vídeos colocando essas ideias. Vamos fazer o shake mesmo. Com banana hoje, vamos fazer hoje. Pra facilitando, geral. Porque eu sempre... Às vezes, com suco de uva integral. Sempre que eu passei numa nutricionista, eu falava... Eu preciso de coisa fácil. Não adianta, assim, eu precisava ficar 2 horas no forno, 2 horas... Não vou. Então, assim, o que você tem de prático para me dar? E, assim, não são tantas as opções de coisas mais práticas, por exemplo, para colocar na bolsa ali, por exemplo, que são tão bacanas, né? Então, a gente tendo isso com os produtos da Equalive, tendo boas opções, introduzindo também de forma prática, eu acho que atinge
outras pessoas É também. isso mesmo. Sim. É porque saúde é pra todo mundo, é o objetivo de todo mundo. E que, na de quem é verdade, fit e de quem não é. eu acho que o principal objetivo nosso aqui também é não só o público fitness, né? Porque o público fitness, ele já tem a consciência do necessário, do importante, ele estudou, ele debate com a gente. O público não fitness, ele precisa de qualidade de vida. Então, quando ele começa a aprender a suplementar o básico traz qualidade de vida, traz energia, e aí começa E começa a ver diferença. E aí começa a trazer sentido para ele incluir outras coisas na rotina dele. E eu sempre falo que aos poucos, né? Os hábitos construídos aos poucos mudam tudo. São Não consistentes, nunca é virada a chavinha de uma vez. Agora... Não, né? e as pessoas que são atletas, por exemplo, muito fitness, elas vão consumir porque elas precisam, acima de tudo. Sim. Nós, que às vezes não, você vai fazer uma escolha. Então, olha só, eu quero tomar um suco tal, mas eu posso deixar ele ainda melhor. Então, assim, você vai escolher aquilo, sabe? Então, deixa de ser uma coisa também que você necessariamente precisa suplementar por causa do esporte ou etc. Mas aí você começa a entender outras de formas saúde. de fazer aquilo, né? E às vezes você vai tomar um shake gostoso, Mari, que é o nosso caso, à tarde, que vai entrar dentro da sua dieta, que mata a vontade do doce, que tem uma quantidade de proteína que você não conseguiu ainda consumir ao longo do dia, e vai encaixar na tua dieta, que é só bater no liquidificador. Então, assim, é o prático que vai te ajudar a não ganhar peso e vai manter teu músculo, vai te ajudar a construir músculo, né? Então, a gente tem que aproveitar esses suplementos saudáveis de verdade, sem adoçantes ruins, clean label mesmo, para poder aprender a introduzir na nossa rotina. E eu acho que perder os tabus, né? Porque antigamente a gente imaginava, whey é ruim, proteína é ruim, tomar shake à tarde, não gosto. Não, eu falo que essa barrinha da Equalip, ela Ela quebrou é fã da barrinha. Na barrinha. Gente, ela quebrou o estigma total, porque assim, eu não tinha comido nenhuma barrinha que não fosse aquele negócio E o shake- rançoso E o Sei, shake mais da dura. proteína. É. Gente, aquilo lá é muito bom. E o shake que você tomou aqui fora? Gostou? Nossa, eu tava querendo um pouquinho dele até. Daqui a mas pouco vai ter pegar, mais, tá lá, vai ter mais. E aí, eu às vezes, quando vou comunicar alguma coisa, eu fico até um pouco preocupada disso, de falar às vezes, tira a vontade de comer doce, substituindo doce e tal, porque eu acho que existe uma preocupação também de não colocar o doce, o açúcar. Eu vejo muitos nutricionistas que têm esse viés assim, de não, vamos dizer, demonizar alguma coisa, mas também, se você pode substituir um momento que você ia comer um açúcar ou alguma coisa absolutamente que não te agrega absolutamente nada em termos de nutrientes, e você pode substituir aquilo por algo gostoso também, que tenha várias outras vantagens, por que não? Exatamente. Né? Então, Aí, eu acho Mari, que você esse chegou no que a ponto. gente quer, né? Que é levar essa consciência. Né? Que é eu acho que não exatamente é esse que não raciocínio que pode você tá comer, fazendo. né? É. Ai, obrigada. Chegou o shake, gente. Que delícia! Esse aqui é como mesmo? Esse é banana, body protein de Vanilla. de baunilha, de vanilla Leite e de leite castanha. de castanhas. Ai, só. gente, ficou muito bom. Olha a cremosidade. Uma delícia. uma delícia. Obrigada. Muito bom. E Parece um milkshake de verdade, né? E voltando ao que você estava falando, Mari, não é sobre não consumir o açúcar que não tem nutriente, né? É o equilíbrio. Aí sim a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Tudo bem consumir teu chocolate. Sim. Não precisa ser nos finais de semana, né? Pode ser ali durante sua semana, mas uma quantidade que não seja uma compulsão ali, né? Uma quantidade excessiva que substitua uma Sabe uma coisa que a gente refeição. falou também no podcast passado? O Luciano fala assim, olha, quem come pouco, come de tudo um pouco. Perfeito. E é muito verdade. Você não precisa se abster de coisas que você gosta. É só não comer de forma E exagerada. eu acho que é não colocar na cabeça aquilo assim, então, hoje eu não posso comer doce. Não, Mas não é assim, isso. se você conseguir substituir, sei lá, de 2 momentos no dia que você vai comer várias coisas com açúcar, se você conseguir trocar um deles por alguma outra Isso. coisa também gostosa, tananã, já é um passo, né? Já é algo. É abrir a cabeça e entender os seus hábitos, né? Então, por exemplo, a pessoa tem hábito de consumir coisas mais doces à tarde, ou gosta de coisas mais salgadas. Qual preparação fácil é mais saudável do que essa que eu consumo, do que o meu pãozinho de sempre, que eu vou consumir todos os dias? Ele pode ficar no final de semana, mais esporádico, né? Então, comendo pouco ele, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, você vai experimentar um suplemento que você tem um pouco de preconceito e vai te nutrir, vai fazer bem pro teu intestino, vai te dar saciedade, né? E você vai gostar, vai ser um alimento também prazeroso, mas saudável. E às vezes a gente tem aquela mania de tipo assim, ai, não adianta.
Tipo assim, eu almocei tal coisa, nada a ver. Já estragou, né? Já À estragou. tarde eu vou comer uma barrinha, não vai adiantar nada. Às Vai vezes sim. adianta, já é uma Adianta. coisa. É isso. É Você menos uma coisa errada. Menos uma coisa, assim, cheia de açúcar, sem nutrientes. Às vezes, já é algo, né? Claro Então, que é. eu tiro isso da minha cabeça. Às vezes, vou comer uma barrinha, eu podia estar comendo. Tá, mas assim, legal. É uma a minha escolha barrinha. saudável. A barrinha, ela é A minha barrinha. embaixadora da barrinha. Ela adorou, já entendi. Gente, obcecada na barrinha. Ama. Tô ansiosa pelos novos Pros sabores. sabores. É. Tô bem. Ô Mari, podemos fazer um bate-bola com você? Pra gente saber algumas curiosidades sobre você? Super. Tem aqui, ó, um ritual matinal. Tá matinal favorito, mas pode ser matinal, da noite. Algum ritual que você tenha no seu dia. Pode ser um ritual ou uma coisa? Pode. Assim, a primeira coisa que eu faço no meu dia, escovar a língua. Nossa, eu Gente, amo isso também. mudou minha vida. Isso é muito bom. Mudou O a minha sabor dos vida. alimentos é diferente. Aham. Tudo. É E você sabe totalmente. que essa porra lingual Não. ela é Calma que eu- estranho, né? Não vou repetir. Essa, como vou explicar? Esse... Resíduo. Esse Resíduo. Aí ficou melhor. Esse resíduo, tá todo mundo da produção rindo, gente. Fique bem claro. Esse resíduo lingual, ele é ali um resto digestivo, né, do trato gastrointestinal. Então, É assim, até meio tóxico. sim, exatamente. Bactéria, micro-organismo. Não é pra engolir de Bichinho. volta, né? Não, é bichinho. Vivo. Então é muito saudável mesmo raspar a língua de manhã. Nossa, isso aí mudou minha vida, eu não consigo ficar sem. E depois eu tomo bastante água também. Aqui tem, ó, um suplemento que não pode faltar na rotina. Eu posso responder por você? Pode. Barrinha. Você... Mas E a gente ia falar junto. Vocês, na Equalib tem alguma coisa que tenha vitamina D? tem vitamina D. Ai, eu preciso! Tem. Gente, eu Maravilhosa. sou apaixonada por vitamina D. Sério? A gente tem Eu a tô sem vitamina tomar D agora, sozinha. mas ela mudou minha vida também. E a gente tem a vitamina D com K. Né, que agora os estudos novos mostram que é importante você associar D com a K para aumentar a absorção de vitamina D. Gente, já me Não arrumei tem. em vitamina D. É, Quero. já- Ah lá, olha lá. a gente vai arrumar. Não, vitamina porque D eu falo é o assim, suplemento, é um dos suplementos que a gente fala que são essenciais. Gente, né? Nos Estados mudou a Unidos, minha inclusive, é o hormônio D, né? Porque ele é carreador, ele é um substrato pré-hormônio. para fazer Ele é outros muito tudo, hormônios. vitamina D é muito tudo. Além de trabalhar Imunidade. a imunidade. Eu sou né? maior... Então, foi o que mais mudou a minha vida. É Porque por causa da importantíssimo. Luísa, eu ficava muito resfriada. Sim. Muito. E aí, o meu pai, ele é super saudável, meu pai nunca fica doente, mas assim, todo mês ele tem um resfriado. Eu falo, pai, você está tomando a vitamina Tem que D? E aumentar. ele não me escuta. Eu falo, cara, como pode? Você faz um monte de exercício, vai tomar sua vitamina D. Eu falo, vai mudar a sua vida. Eu tô convencendo muito- Você não ele. viu na época da pandemia? As pessoas não Né? Quem acham tinha que é alto bobeira. índice de vitamina D, mesmo quando pegava o vírus, pegava de uma forma Não menos teve intensa. gravidade, com certeza, É, teve então bem é pro- é- Não. tem muito estudo. E aí eu fiquei meses e meses tomando, assim, era uma dose... Porque daí depende da dose Sim, também. Era uma depende. dose mais Precisa. baixinha, diária. Gente, eu não ficava resfriada. É, Eu maravilhoso. Não pegava. E eu pegava muito da Luísa. Então hoje você já leva pra começar a voltar a tomar, porque é muito urgente. importante. E leva a D com K. Eu vou que dar é uma- ótimo, Arrasaram. excelente. Qual o exercício que você mais gosta de fazer? Físico. A cara. Não, calma. Assim, o que eu gosto Levantamento de garfo. Não, vale. calma. O que eu gosto muito de fazer é exercício que trabalha em mobilidade e alongamento. É, já Então, imaginei. yoga, pilates. Você fala yoga, você Sim, eu fiz uns bons meses. Mas nossa, é uma coisa que eu adoro, porque daí eu também tenho, né? O Thiago morre de inveja da meu alongamento, da minha mobilidade. É porque geralmente quem é forte não é Não muito tem- alongado. é. Então, assim, Encurtado, eu também. sempre tô fazendo isso. Assim, à noite eu deito e alongo minhas costas. Eu tô sempre alongando, assim, minha coluna, minhas pernas. Então, é uma coisa que não é sofrido, sabe? O Thiago, por exemplo, pra alongar, ele morre de dor. Prefere isso, pegar ó. peso. Aham, Pra com mim, não. certeza. Prefiro 1000 vezes Alongar. alongar e sentir aquilo esticando. Eu gosto muito de alongar. Legal. E uma realização pessoal e uma profissional que você considera importante? Uma realização pessoal, eu acho que sou uma pessoa, assim, bem do momento mesmo. Então, atualmente, eu tô, tipo assim, feliz com a minha vida. A gente tá com a casa quase pronta. Ah, que legal. A Luísa super bem, saudável, feliz. Nossa família junto. Viajando, curtindo, trabalhando, sabe? Tá tudo certo. Então, eu acho que, assim, não tenho muitas Graças a coisas Deus. distantes, nenhum fato muito isolado. Acho que todo o contexto, assim. Eu sou, graças a Deus, uma pessoa muito feliz e satisfeita com a vida que eu tenho. E profissional, também um pouco disso, gente. Eu acho que, assim, é muito gostoso você poder fazer
o que você gosta, sabe? E eu verdadeiramente gosto do meu dia a dia, do meu trabalho. Desde a parte da minha marca, que eu tenho... Acho que a gente não fala muito sobre isso, mas eu tenho uma marca de moda, né? E o dia a dia da Mine é muito gostoso, eu gosto muito. Você que desenvolve. A gente tem uma equipe, né? Eu tenho estilista e tudo mais, a gente faz... Mas a gente faz os produtos do zero, né? Então, a gente terceiriza, Super lógico, desafio. a gente não tem fábrica, mas a gente desenvolve os produtos do zero. Então, a gente faz a aprovação de tudo, todo o processo. Enfim, então, assim, eu olho mais ou menos um pouco para trás, eu sou, assim, muito feliz com as coisas que eu já vivi, com marcas que eu já trabalhei, trabalhos que eu já fiz. Mas, principalmente, assim, eu sou feliz com o meu dia a dia, assim, com o que eu faço na vida mesmo. Para mim é prazeroso, não é... Tem dias que a gente tá cansada, lógico, mas assim, estar, sei lá, gravando, ou produzindo, ou no dia a dia da Mine, a maioria desses processos, eles são prazerosos pra mim de verdade. Então, eu acho que isso é a maior realização gostoso mesmo. isso, né? É muito bom. Muito gostoso. Eu acho que é um privilégio mesmo, porque nem sempre as pessoas gostam daquilo que elas com a fazem. rotina delas, Sim, né? sim. É isso, você tá feliz com a sua rotina, isso é muito Sim, gostoso, né? Muito. Apesar de exausta. Ô Mari, e um recado agora para você deixar para quem tá escutando a gente, para as mulheres. O que você gostaria de passar de mensagem? A gente falou tanta coisa, né? Nossa, sim. Mas o que era um recado que você gostaria de deixar? Mas eu acho que uma coisa importante, assim, pra mim, foi trabalhar em cima disso que a gente falou de culpa, né? Mesmo que você não seja mãe, provavelmente você se culpa em algum aspecto. Às vezes é a alimentação, a saúde, exercício, do trabalho, ou casa, qualquer coisa. E eu acho que é muito importante, assim, e eu trabalhei isso por muito tempo e ainda trabalho, entender que a gente não vai sempre dar conta de tudo e que a gente não precisa ser boa em tudo o tempo inteiro. A minha terapeuta, ela falava pra mim, Mariana, por que você quer tanto ser, sei lá, atleta como seu pai e o Thiago são? Porque você se culpa tanto por isso. Talvez você passe o resto da sua vida procurando o seu esporte preferido, que você seja apaixonado, e talvez você não encontre. Só que você é boa em tantas outras coisas. Por que você precisa ser uma maravilhosa também e ser, sei lá, uma atleta de alto rendimento? Você não precisa, e talvez você não vá conseguir. Exatamente. Então, faz o que você tem que fazer. Você precisa se exercitar, você precisa se exercitar. Mas para de querer ser maravilhosa nisso e de amar e de sabe, ser a sua vida. Talvez você não consiga. Eu torço para que você consiga, mas talvez não. Então, eu acho que assim, entender quais são as suas maiores vantagens, o que você tem de bom e tirar um pouco o peso das coisas que você não é tão boa, sabe? Trazer pra frente. E que tá tudo bem, né? Aquilo que você é tão boa, que você consegue entregar tão bem, e põe um pouco pra trás aquelas coisas que você não quer que destaque tanto. É um trabalho, é um processo, exige, assim, você se conhecer bastante, mas eu acho que isso é algo que muda um pouco a forma como eu me trato, sabe? E eu acho que o mais importante de tudo é principalmente, assim, a forma que você lida com você mesmo. Porque às vezes a gente se maltrata um pouco, né? E a gente se pôr vulnerável, né? E se acolher, entender os nossas dificuldades, né? Isso tudo que você tá falando pra mim vem uma palavra vulnerabilidade, Sim. né? É se pôr vulnerável pra nós mesmos, né? E se acolher, se aceitar e ir trabalhando os seus pontos fortes, né? Isso é maravilhoso. Sem neura, sem culpa, né? O dia que a gente conseguir isso é muito gostoso, né? Libertador. Nossa, eu tô sonhando com esse dia, mas assim, vai chegar. estou num processo, já temos uma grande evolução. Sim. Eu acho que isso é o mais importante. É isso. Talvez a gente não tenha um lugar ideal, né? Mas desde que a gente consiga ir lidando com isso. E é o que a gente falou, Mas- não tem o equilíbrio, né? Não tem um equilíbrio de estar tudo perfeito no lugar, né? É. Até porque aqui não é tudo perfeito, né? A gente tá aqui tem muitas dificuldades que a gente precisa lidar mesmo. É. E é encontrar essa vulnerabilidade de se acolher. E também a régua das pessoas é diferente, Cada né? um tem a sua, Cada um né? tem a sua, É isso então, aí. Encontrar a sua, o seu lugar ali. Nunca se vai agradar a todos, Não. né? E tá tudo certo. E vida que segue também, né? Não tem muito o que fazer nesse Com sentido. certeza. É isso mesmo. Mas, Mari, nossa, adorei te receber aqui. Ai, Foi também super amei, foi tão gostoso. gostoso. Que Olha, papo gostoso. Fluiu, foi uma Fluiu, foi delícia. gostoso. Eu tava de olho ali, Muito. falei, gente, nós vamos ficar horas aqui falando, Aham, porque é um adorei. tema infinito. Não, foi. Né? Foi Mas muito foi leve. muito gostoso. Queria Ai, agradecer obrigada. muito de você ter Sempre. vindo. Obrigada Sua por mãe que tá ali terem me também, recebido. seu time. Tô te Foi uma todo. delícia.
Eu amo trabalhar com vocês, amei estar aqui, foi muito gostoso o nosso papo, espero voltar mais vezes. Com certeza. Muito sucesso, Vai eu voltar. vou maratonar depois. E com a Luli, né? Isso. Não, a próxima não vai ser você, Mari, vai ser a Luli, Luli. na nossa cozinha pra fazer alguma receitinha. Gente, ela vai Ajuda. ficar assim, ó. Ela Maravilhada. ama ir pra cozinha. Não sei de onde ela tirou isso, porque, assim, não é meu forte, mas ela ama. Que Ela legal. é muito fofa. Ela é muito. Parabéns. Então, obrigada, Mari, obrigada, Mandita. Muito obrigada, adorei Obrigada, também. meninas. Tarde. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Tchau. Até o próximo.